Outro problema que é, eu vou controlar isso daqui tudo para depois eu não ter problema na justiça. Só que aí termina tendo um problema maior ainda. Se você controla a jornada do camarada, mas ele não é seu funcionário. Ele não é autônomo. Se ele é autônomo, ele tem liberdade. Se ele tem liberdade, o problema é dele e da empresa empregadora dele. E se ele for autônomo, só ele, o TAC é ele e ele. Então, é não controlar. Mas eu entendo que algumas empresas controlam pelo excesso de zelo. Só que esse excesso de zelo tem que ser um excesso de zelo inteligente. Não basta ser um excesso de zelo com o estômago. Eu vou pensar com o meu fígado ou com o meu estômago e eu vou lá e controlar tudo agora. Mandar ele assinar o... Pronto, é melhor assinar a carteira dele. Pronto, assine a carteira. É melhor porque você já entra na relação sabendo que, muito embora você considere ele um autônomo, ele não é autônomo mais. Ele perdeu a liberdade porque você passou a ter ingerência nele. Olá, seguidores do canal Para o Seu Conhecimento, podcast aqui que trata diversos assuntos especializado aí em empreendedorismo, logística, tecnologia e também a gente traz esse conteúdo aí para os empreendedores. Dessa vez estou trazendo um amigo convidado, Felipe Coutinho, para falar de direito, e direito de vários aspectos, mas hoje nós vamos aprofundar num tema aqui para a transportadora, que é o nosso cliente aqui. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui, por estar presente aqui, né, nesse bate-papo de hoje. Com certeza, muito conhecimento aí para os nossos seguidores. Você que é dono de transportadora, que é empresário, empreendedor, não perca que o assunto aqui é quente e é bom. E para começar, antes dele se apresentar, eu já vou soltar aqui na mão dele, uma bomba. Não é bomba não, é um conhecimento direto para você. Vamos lá. O que é que não pode faltar numa transportadora quando a gente fala em relacionada a direito? Uma transportadora de médio porte. O que é que ela não pode deixar de estar preparada no âmbito do direito? Antes de me apresentar, vou responder logo essa bomba, né? É isso aí. Eu acho que um dos grandes pecados da transportadora é achar que o contrato e apenas o contrato resolve toda a vida dela. Seja o contrato com o funcionário, ou seja o contrato com a empresa contratada para poder fazer os transportes, né? Existe um princípio basilar no direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. Então, o que é que esse princípio fala? Esse princípio, ele rege a seguinte verdade. Os documentos, eles não são a prova, ou ele não é a prova mais importante dessa relação. Então, a justiça, eu costumo dizer no meu dia a dia, no escritório, nas audiências, que a justiça, se tiver que desprezar um papel, ela vai desprezar o papel e ela vai perguntar o seguinte: mas na realidade, o que é que acontecia? Então, se toda transportadora quiser se proteger, é óbvio que um contrato bem feito ele necessita, é óbvio que um contrato bem elaborado ele é importante, ele tem a sua importância, mas especialmente fiscalizar e estabelecer a natureza dessa relação. Porque transportadora tem diversas naturezas, seja do embarcador, ou do transporte autônomo de cargas, ou do próprio funcionário direto dela. Então, cada relação dessa, cada agente e cada sujeito comporta um tipo de contrato e comporta um tipo de racional de como é que essa relação vai se desenvolver. Portanto, não despreze o contrato, todavia não coloque todas as suas fichas num pedaço de papel ou num contrato. Bom demais, meu amigo. É um advogado que trabalha diretamente com transportadores, que traz aqui essa visão, né? De a gente não ficar ligado somente no que está escrito, né? Tem que trazer a realidade para o jogo, né? Exato. E trazer o advogado para conhecer também o processo, né? Meu amigo, começando aqui já com essa dica para você, agora sim. Hoje aqui o podcast aqui, o ambiente tá cheio, só tem fera, né? Aqui tá o meu sócio aqui, Milton Domingues, porque a gente se conheceu, isso, né? Ronaldo Nascimento e Yuri, que é da área tributária aqui do seu escritório, né? Do Coutinho Advocacia, e o Danilo também tá aqui com a gente, participando aqui como ouvinte. A galera tá grande. Meu amigo, quero agora que você me diga como é que você começou como advogado, quanto tempo, como é que começou a jornada, né, até chegar aqui agora. Conte sua história, se apresenta aqui para o nosso público. Eita, primeiro eu quero agradecer, Moreira. Agradecer a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra.
E o que eu disse a você no bastidor é que onde eu chego e falo de tecnologia, e falo de monitoramento, e falo de transporte, eu lembro da empresa de vocês, né? Vocês, de fato, são admiráveis. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando o Milton disse, estou indo para São Paulo, eu vou investir na minha empresa, juntamente com o Moreira, eu não lhe conhecia à época, né? Vou investir e cada ano que passa eu vejo vocês não só crescendo, mas amadurecendo. Então, para mim é uma honra fazer parte desse momento agora, dessa história, tendo conhecido lá atrás como foi que esse embrião, né, que nasceu a ideia para vocês. Então, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Espero que a gente tenha um bate-papo leve, descontraído, né, engraçado, se for o caso também. Vamos embora. E cheio de conhecimento, né? Com certeza. Mas me apresentando, né? Meu nome é Felipe Coutinho, eu sou de Recife, sou filho de seu Júlio e de dona Ângela, né? Sou esposo de Sara, né? Com quem temos 4 filhos, né? Sophie, Bento, Maia e Ruth, né? E eles são a minha inspiração para poder todos os dias acordar, para poder todos os dias lutar e ir para a batalha nesse Brasil, e especialmente na área trabalhista, né? Que é um grande desafio você ser advogado de empresa e de empresas na área trabalhista, né? Quem me influenciou pelo direito, né? Quais foram as minhas influências? Foram 2 principais. Meu pai, como advogado público que foi durante 30 anos, e meu avô foi advogado privado, militante de fórum, de audiência, de sustentação oral. Então eu tive a oportunidade de conhecer, Moreira, as 2 realidades. Quais são as realidades? De um advogado público concursado na pessoa do meu pai e de um advogado privado, né, seja de empresa ou de trabalhador, de pessoa física. E a partir daí, a minha curiosidade pelo direito, ela surgiu. Que top, é muito bom, hein? Quando vem essa... A família vai passando de pai para filho, né? Como falava Luiz Gonzaga, de pai para filho. Olha que legal isso. E que interessante que seu pai, advogado público, né? Isso. O advogado público é o advogado que está à disposição lá quando a pessoa não pode contratar um advogado particular. Assim mesmo? Como é que não, funciona? aí nesse caso seria defensoria pública, A né? defensoria pública é diferente. Que é a advocacia para os mais necessitados, Sim. né? Advogado público é aquele que defende e advoga para um ente público, seja Estado, município ou União Federal ou algumas de suas autarquias ou empresas públicas. No caso do meu pai, ele foi advogado da União, né? Então ele passou, acredito eu, que mais de 30 anos como advogado público, né? Ele ingressou no serviço público antes da Advocacia Geral da União existir, com a Constituição de 88, e depois ele foi integrado aos quadros da Advocacia Geral da União, e aí terminou a trajetória dele. Eu acho que há uns 2 anos ele se aposentou, pendurou as chuteiras, e eu costumo dizer que os 2 adereços principais que o advogado, né, deixa na gaveta depois que se aposenta, você sabe quais são? Não sei não. Então o advogado, quando ele se aposenta, pega a dica. Todo advogado, quando se aposenta, a primeira coisa que ele tira é o relógio. Não tem mais tempo, não tem mais prazo, não tem mais audiência, não tem mais compromisso. Então ele pega o relógio dele, coloca na gaveta e fecha a gaveta. Depois é o calendário, mas o relógio é o principal. Então eu digo que meu pai tirou o relógio do pulso, colocou na gaveta e fechou. Que legal. E pouco tempo, né, que se aposentou. Então quer dizer que em algum momento estava atuando as 2 gerações da família na advocacia, na minha profissão, né? Estavam, durante muitos anos atuaram aí concomitantemente, e eu me inspirava de um lado, me inspirava de outro lado, e aí fui escrevendo a minha trajetória com a minha caneta e com o meu papel, mas sempre olhando para o retrovisor com essas 2 referências. E aí são 20 anos já, né? De experiência. Já são 20 anos trabalhando diretamente com o direito, né? Então, eu comecei a estagiar, eu acho que no 2º período de faculdade. Então, sempre fui inquieto, sempre tive a mente inquieta, curioso. E aí, na época de estágio, meu primeiro estágio foi na Advocacia Geral da União, onde eu tive a oportunidade de conhecer como é que funciona a advocacia pública, né, por dentro mesmo, né? Depois eu fui para um escritório particular da área criminal, a experiência não foi muito boa, que foi bom para que eu pudesse perceber que não seria a minha área de atuação à época, né? E depois eu estagiei no Ministério do Trabalho e Emprego, e aí começou a minha jornada na área trabalhista, né?
A partir daí foi que começou. Por volta de 2004 aproximadamente, foi minha segunda experiência de estágio. Depois eu fiz uma prova, posso chamar de concurso, né, para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, onde eu estagiei lá. E por último, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que é a região de Pernambuco, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer, assim, nas entranhas da justiça, né? Como é que ela trata o jurisdicionado, como é que ela trata as partes, os advogados, e isso fez com que o meu termômetro pudesse estar bem acurado para poder saber que caminho eu iria caminhar. Que legal você reforça esse negócio do estágio, né? Porque eu tenho aqui alguns estagiários aqui na empresa, né? E como é bom ver a evolução deles, né? E eles dizendo o que querem. Eu fiz um bate-papo semana passada com 2 deles aqui, perguntando o que vocês querem, né? Qual a área de caminho que vocês já estão aqui na tecnologia. Mas aí um falou, eu quero ir para ciência de dados. Eu disse, opa, poxa, chega, brilhou os olhos aqui na hora. Vamos investir, né? Na hora. E a menina, a outra, pegou e disse, eu quero ir para segurança da informação. Eu disse, opa. Aí os olhos brilhou tudo de uma vez só. Mas é bom, né? Porque o estágio ele dá a possibilidade de você escolher as áreas, né? Eu acho que a gente tem casos aqui muito bons. Milton mesmo aqui, eu acho que estagiou e aprendeu muita coisa no estágio. O pessoal, às vezes, não consegue estagiar, né? Não consegue, não busca isso, mas o estágio é muito importante, porque você corta um caminho, você aproveita enquanto está estudando para aprender, para decidir para onde vai, qual a linguagem de programação, qual é a área de direito que vai. Isso. Né? Já tem uma cartela de opções ali, eu acho. Tem, né? essa é a fase que você... Eu não digo só a fase do estágio, né? O estágio é um grande norte na sua vida para você conhecer, né? Conhecer se você quer ser um advogado público, se você quer ser um advogado privado, se você não quer advogar, se você quer fazer concurso público, né? E eu costumo dizer que o estagiário não foi feito só para sofrer, né? É que a gente passa por alguns maus bocados, né? Tem que fazer muito café, né? Mas isso aí é a história da vida, né? Meu pai sempre diz que antes de comer o filé, a gente tem que roer o osso. Então chegou a hora de roer o osso. E o estágio é esse momento de roer o osso, entendeu? De aprender, de se submeter, de identificar as lideranças do ambiente de trabalho, né? Mas também é um ambiente participativo, né? Onde ele vai colocar as opiniões dele, onde ele vai... ali é o momento de errar. É bom, né? Porque pode errar que... Ali é o momento de errar. Mas foi o estagiário que... Né? Não é que ia me dar culpa dele, mas essa ideia que veio do estagiário. Tá bom, instrua o menino ali para ele seguir o caminho certo aqui. Essa é a hora de errar, porque é o seguinte, depois que você termina a sua graduação, ou o que quer que seja, e você deixa de ser estagiário, o mercado vai lhe olhar agora como um profissional. Independentemente de quanto tempo de estrada você tenha. Independentemente. Na advocacia, a gente estava conversando agora há pouco, né? Se o Ronaldo, né, já tinha recebido a carteirinha rosa, né? Então, a OAB definitiva, né? Porque a OAB... Recebeu a OAB, já é doutor, já. Já é doutor. Então, o mercado não vai olhar para qualquer tipo de advogado, independentemente de quanto tempo ele tenha de estrada, como um não profissional. A partir dali ele é profissional, o jogo mudou. Acabou. Então agora vira a chave, você vai diferenciar os meninos dos homens, né? E dentro da advocacia você tem diversos degraus onde você vai diferenciar os meninos advogados dos homens advogados, né? Então que a gente pode bater até um papo sobre isso daí. Não, com certeza eu vou deixar para o final aqui, porque eu queria saber mais um pouco sobre esse tema. Eu vou deixar uma curiosidade então, né? Eu queria saber, no final a gente vai falar sobre como é que é essa jornada do cara que está estagiando, que se formou, e o cara, como é que o cara ganha dinheiro, como é que vira um advogado de sucesso, como é que aprende as malícias, não? Os meandros, né? As peculiaridades. Você vai me traduzindo... Advogado não é malicioso, né? Você vai me traduzindo, você traduz aqui a linguagem, deixa tá? Porque comigo, eu sou, né? Isso daí é só nos filmes. Nos filmes. Lá dos Estados Unidos, da Noruega, da Suécia. No Brasil, o advogado não é malicioso. Não, mas tem ele é sagaz. Os traquejos. Ele é sagaz. Mas tem os códigos, os traquejos. Tem sim. Tem como tratar as autarquias, as autoridades. Não tem um jeito? Tem. Não tem um aprendizado para ser feito? Que totalmente. O tempo de estrada que diz? Totalmente. Quando eu falo nisso, é justamente desse conhecimento. Isso, né? Mas isso. eu acho que você, com esse tempo de experiência todo, com certeza... Já tenho... Eu digo que eu já tenho muita cicatriz de guerra.
E essa cicatriz você pode ensinar outras pessoas. Mas vamos para outro tema. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, sobre como transmitir esse conhecimento, que eu acho que é uma coisa legal. Aí você já vai dar algumas dicas aqui, tá? Já tem gente escutando aqui, inclusive no estúdio já. Foi proposital. Olha lá. Né? Amigo, olhando agora, indo para o lado agora, que a gente começou o nosso papo falando de transportadora. Isso. Né? E quando você disse assim, quando vamos conversar, bater um papo, vamos bater um papo no podcast, Moreira, Felipe e tal. Se aí você, puxa, tô atuando como transportadora também já há um tempo, né? Que legal, acho que faz todo sentido aqui com o nosso, nós já conhecemos há um tempo já, né? E você falou desse tema, poxa, eu fiquei com muita vontade da gente bater esse papo aqui, porque o nosso público é muito de transportadoras da área de transporte. E tem algumas coisas que a gente percebe, né? Que é um desafio que são as contratações de terceiros. Isso. Eu queria começar com esse ponto aqui. Você já falou do contrato e da realidade do jogo versus o contrato escrito. Isso. Né? E eu queria entrar nesse tema e perguntar a você o que é que as transportadoras mais erram ali quando contratam autônomos. Quais são os maiores desafios ali? Porque a gente sabe que tem um TAC, tem um agregado, tem o cara terceirizado que está terceirizado dentro da operação, fazendo paletização, despaletização, picking. O que é que as empresas mais erram que no final gera um possível processo, uma possível demanda trabalhista, vamos chamar assim? Eu já trabalho com transportadora já há bons anos, tá? Então já tive a oportunidade de identificar alguns gargalos nessas operações, né? E já tive a oportunidade também de presenciar transportadores que se preparam para reclamações trabalhistas e tem advocacia preventiva, né? Como a gente chama. Mas eu entendo que o principal gargalo é o desconhecimento da lei. Esse é o principal gargalo. Então você tem legislação de 2007, você tem uma legislação de 2015, né? E muito embora a legislação mais antiga tenha passado pelo Supremo Tribunal Federal e muitos artigos tenham sido considerados inconstitucionais, tem uma parte dela lá que ainda é muito importante e que ainda está vigendo. E aí a ideia é que como se ela por completo tivesse perdido a validade dela, né? Então é o desconhecimento da lei. Primeiro é você saber quais são os sujeitos, né, que estão disciplinados nessa lei. Então você vai ter o transporte autônomo de carga, você vai ter a empresa de transporte de carga, você vai ter o dono da carga, você vai ter o embarcador. Então a partir daí você tem diversas relações, né? Quando você terceiriza, e aí eu não vou entrar nessa polêmica, que deixou de ser polêmica a terceirização da atividade fim da empresa, isso deixou, né, já há um bom tempo. Mas quando você contrata um transporte autônomo de carga ou uma empresa de transporte de cargas, a primeira diferenciação é que isso não é terceirização. Porque quando a gente chama de terceirização, a Justiça do Trabalho pega uma súmula que tem lá, que é a súmula 331, e diz o seguinte: se é terceirização, é intermediação de mão de obra. Se é intermediação de mão de obra, você é responsável secundariamente e subsidiariamente. Então, quando você desconhece os artigos da lei que diz que toda essa relação não haverá o reconhecimento de vínculo ou qualquer tipo de responsabilização, esse é o principal gargalo. Porque a lei ela é clara e o legislador quis assim. Não adianta a gente do lado de cá espernear ou a gente do lado de cá dizer que não é justo, né? Porque essa lei já passou por um filtro interessante e importante do STF e o que ficou é válido. E o que ficou diz que essa relação de TAC, de ETC, de embarcador, de dono da carga, a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar. A relação da empresa que contrata. Tá? Mas você precisa só ter isso em contrato? Não. Porque muitas vezes você tem o contrato, como a gente falou no início, mas a realidade é outra. Como é que é essa diferença do contrato para a realidade, né? Vamos lá. O contrato, primeiro, o que a Justiça do Trabalho tem entendido é que o próprio nome do contrato já revela a natureza dela. Então, quando você estabelece um contrato, que ele é um contrato de prestação de serviço, a Justiça do Trabalho fica louca para poder dizer que é intermediação de mão de obra. Então, você tem que pegar o artigo do Código Civil, que fala sobre entrega de mercadoria,
e estabelecer que é um contrato de entrega de mercadoria. O objeto. O objeto dele é entrega de mercadoria. Quem vai entregar? Pouco importa. Se é João, Antônio, José ou Maria. O que eu quero é que a minha carga, o meu objeto, seja entregue ao destinatário final. Pelo CNPJ X. Exatamente. É isso? Exatamente isso. Então, quando você faz um contrato, onde você estabelece que é um contrato de prestação de serviço, opa, e o advogado do reclamante já levanta a orelha. Que coisa boa. E aí, infelizmente, existe ainda um DNA protecionista do seu trabalho, né, que pegam esses meandros, essas peculiaridades, para poder encaixar na súmula de terceirização e que se a terceirização é a intermediação de mão de obra. Só que o legislador estabeleceu que essa relação ela não tem responsabilização secundária. É onde a gente tem conseguido assim, obter significativo êxito, né? Significativos êxitos nas ações. Então, o principal é esse, é você conhecer a lei. Conheça a lei. Conheça a lei. Então, e quando a gente fala em conhecer a lei, a gente não fala para as grandes transportadoras, porque quase que sempre elas têm um corpo jurídico já maduro, sedimentado, né? Mas são para aquelas transportadoras que são familiares, para aquelas empresas que contratam ou que desenham a entrega de mercadoria, né, que talvez não dê tanta importância ao jurídico, não dê tanta importância a quem realmente conhece da lei. Primeiro gargalo, conheça a lei. Então a lei estabelece quais são os sujeitos e qual é a natureza jurídica dessa relação. Mas de nada vai adiantar, Moreira, e aí quem está nos ouvindo, de nada vai adiantar você ter um contrato que diz que é entrega de mercadoria, que você estabelece o Código Civil como sendo basilar, estabelece os artigos dessa lei, se na prática você age como se ele fosse empregado e não contratado da empresa de transporte. Se você fiscaliza horário, se você eventualmente fiscaliza a rota, se você estabelece metas. Então, a gente iniciou falando que o contrato é importante, mas não é tudo, né? E se você tem um contrato que diz que é entrega de mercadoria, mas na prática você age como se ele não fosse autônomo e fosse empregado seu, esse é o maior problema das transportadoras hoje. Agora eu vou pôr aqui para polêmica aqui, né? Os polêmicos são as melhores que tem. Mas se eu estou contratando lá uma empresa para fazer as entregas, eu não posso dar uma meta, ela não tem que... Vou dar um exemplo, ela tem que entregar a primeira entrega de 6 horas da manhã. Porque não está sendo eficiente para mim ou essa empresa. Porque o meu cliente aqui, eu vou falar de software, ele está me cobrando uma entrega numa data. Ok. É a mesma coisa. E se eu contratar um TAC e dizer a ele que eu tenho que... Olha, a entrega tem que ser feita até... Existe um protocolo para entregar essas entregas. É o contrato que você tem comigo. Uhum. Como é que eu ando com isso junto agora? Não, isso é fácil de dizer. Pelo seguinte, não vai ser apenas um elemento e esse elemento que vai ser considerado para poder lhe responsabilizar. Esse é apenas um de alguns outros. Sim. Entendeu? Então, se você estabelece essa regra de negócio, porque é uma regra de negócio estabelecida entre empresas. Então, eu tenho uma mercadoria que ela precisa ser entregue a partir das 6 horas da manhã. Então, isso é uma regra de negócio, né? E se você só faz isso, e apenas isso, não tem problema. Porque você tem que dar o feedback ao seu cliente, que lhe contrata, e ele quer essa regra, e essa regra está sendo estabelecida entre empresas, regra de negócio. É de negócio, né? É de negócio isso daí. É de SLA, né? Exatamente isso. Um exemplo, né? É regra de negócio. Se você estabelece com a empresa que você está contratando, que quer que João faça a entrega, que João vai iniciar... A pessoa, Pessoalizou, estabeleceu metas, estabeleceu rotas, você pode estabelecer porque faz parte da regra de negócio. Estabeleceu jornada de trabalho, então se prepare, porque ele deixou de ser autônomo e ele pode inclusive requerer vínculo diretamente com você, na pior hipótese. Na melhor das hipóteses é uma responsabilidade secundária que chama de subsidiária. E olhando outra coisa que é uma curiosidade que eu tenho também, por exemplo, eu sou uma transportadora ou um embarcador ou uma empresa que contrata autônomos. Eu já tenho um contrato que diz que ele tem que ter um SLA, que tem que ter uma hora para entregar, então precisa ser cumprido, que aquela empresa que eu estou contratando, aquele PJ, ele precisa ter um carro tal, desse jeito, um baú.
Eu posso colocar no contrato que esse baú está personalizado com minha empresa e vai dar bronca. Eu posso colocar no contrato que o cara, que quem está junto vai estar com uniforme. Lá no Pernambuco, Paraíba é farda. Farda, é isso. Só aqui em São Paulo ninguém sabe o que é farda. Eu posso dar o crachá para ele da minha empresa? Eu posso dar um crachá para ele. Até onde vai essa limitação? Isso. Eu posso dar um crachá como prestador de serviço? Aí ferrou, né? Prestador de serviço. Você já não, disse, aí né? Já era. Aí é caixão e vela preta. Né? Como é que é? A gente está essa situação que você descreveu agora, a gente está num ambiente gris, cinza. A gente tá cinza aí, tá? Então a gente não tem muita clareza se não tem a responsabilidade ou se tem a responsabilidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Pelas minhas experiências de processo. Então, eu já tive processo onde no TST o ministro pegou e disse o seguinte: ó, o carro é caracterizado com as cores e a logomarca da empresa. O crachá que o motorista está usando é da empresa. Então, eu vou reconhecer a responsabilidade subsidiária. Ok? A mesma situação, com o mesmo cliente, foi considerado contrato de entrega de mercadoria e responsabilização nenhuma. Mas em outra instância? Ou na mesmo mesma instância? TST. Mesmo TST. Então, é uma situação que, se for possível, não caracterize o carro com sua marca, se for possível, não estabeleça crachá. Todavia, se isso for uma condição... Se for uma condição de qualidade do serviço. Aí você tem que estar com a operação na ponta da unha para poder tentar descaracterizar essa responsabilização. É possível, né? É possível. Se você com assessoria... É possível. Com advogado bom, você consegue... Aí você vai ter um excelente contrato, onde você começa a dar nome às cláusulas e ao nome do contrato, que a Justiça do Trabalho já começa a enxergar e colocar um óculos de que não é a terceirização de serviço ou quarteirização. Então, o ponto de partida é o contrato. Então, ele é o mais importante, não, mas ele é o ponto de partida. Então, ele é o que vai influenciar toda aquela relação posterior. Então, se eu tenho um contrato que eu estabeleço as nomenclaturas da lei de transporte, se eu estabeleço as nomenclaturas do Código Civil que fala sobre entrega de mercadoria, eu começo a influenciar o olhar do julgador. Entende? Então, eu posso dizer que o caminhão ele está caracterizado, mas isso não significa que eu tenha ingerência sobre o trabalho na ponta da operação. Isso é uma condição do cliente, apenas uma condição para poder saber quem está entrando e quem está saindo. Você vai ter opiniões diversas, mas eu acho que esse tipo de operação, se você está nessa zona cinzenta, você precisa ter essa operação na mão e começar de um contrato onde você vai utilizar, eu costumo dizer, os palavrões da lei, pegar os termos que a lei traz, os termos que o Código Civil traz, coloca no contrato. E a partir dali você começa a estabelecer algumas situações para minimizar esse risco. Por exemplo, caracterização. Eu posso ter o contrato de transporte de mercadorias e posso ter um contrato com o mesmo de caracterização, independente se ele está fazendo entrega para mim ou para qualquer outra empresa, como tem por aí, né? Você já viu já? Você está numa empresa, quem está carregando é o carro de outra empresa, porque está caracterizado porque possivelmente ele recebeu, o motorista recebeu um valor pelaquela caracterização. É uma das formas? Pode ser. Isso aí é como se ele tivesse... exemplo, né? É um exemplo, como se ele estivesse recebendo um valor para poder fazer a propaganda da empresa, né? Agora, a verba de marketing, né? Então, o que precisa ser analisado é qual o risco dessa verba de marketing, né? Porque quando a gente está falando de ações de transporte, para você ter ideia, as 2 últimas ações que chegaram no escritório, elas chegaram a R$800 mil de valor pedido. E aí quando você chega... Individual ou coletivo? Individual. Seu João... processando uma empresa que contratou, processando a empresa dele e a empresa que contratou a entrega da mercadoria. Então, se você não tem uma assessoria, se você não tem... Eu não digo só assessoria, Moreira. Eu digo que se você não tem advogado que tem cicatriz de guerra, que saiba viver em tribunal, que saiba fazer audiência, você se perde. Então, talvez não chegue aos R$800 mil, porque às vezes esses valores estão descolados da realidade. Isso muitas vezes acontece. Né? Mas eu já trabalhei em processo que deu R$500 milhão de condenação. De condenação? De condenação. Mas porque estava muito errado também o negócio. De condenação. Né? Tipo assim, a preparação, né? Tava um pouco equivocada a operação, não estava estruturada, né, como
como deve ser estruturada. Só que, veja, a ação judicial, por mais muitas vezes que você se prepare, né, e você às vezes tem boas testemunhas, as testemunhas às vezes não se saem tão bem numa audiência, né? Então, por isso que é um protocolo interno do escritório, nós vamos preparar um documento onde nós vamos elencar quais são as polêmicas do processo e vamos fazer uma entrevista com as testemunhas. Para saber se ela tem conhecimento dos fatos, se ela tem segurança, porque você vai estar diante do juiz. Você vai estar num ambiente que não é um ambiente muito leve, é tenso. Não é controlado, né? É tenso, exatamente. E a boa doutrina diz que a testemunha ela é a prostituta das provas. Então ela te leva para o céu ou ela te leva para o inferno. Então uma palavra dita muda todo o contexto e aí por isso que você tem que ter experiência para poder desfazer eventualmente uma palavra que foi mal colocada, né? Contar uma experiência aqui para você que eu já passei, né? E para quem tá vendo a gente. Certo dia eu fui fazer uma audiência bem complicada, tensa, daquelas que você passa alguns dias estudando o processo, né? E aí, nessa audiência, a preposta estava absolutamente preparada, só que quando a gente chegou na audiência, deu um branco nela. Entrou em tilt. Nervosa, deve ter dado Entrou em tilt. O juiz perguntou, o reclamante fazia isso? Não sei. O reclamante fazia assim? Não sei. Qual era o horário que o reclamante iniciava a jornada dele? Não sei. Quem foi que... Alguém estava na CPI agora recentemente? Não sei também. Não sei. Era Ronaldinho. Então. Foi alguém... mas não sei. Na justiça não tem, não. O não sei é como se você não estivesse ali. É efeito de revelia. É como se a empresa não tivesse... Mandado uma testemunha. Não tivesse ninguém. Nesse caso era preposto. Né? Porque o juiz... Como assim, preposto? Só para mim... Preposto é a própria empresa que se faz presente através de uma outra pessoa. Então, digamos que a MyTracking vai participar de um processo e aí... Mas se participar, né? Eu sei que tem bons advogados aí... vai participar de um processo, então vai o advogado e alguém representando a empresa. Esse é o preposto. E o que é que a lei fala? O preposto ele tem que ter conhecimento dos fatos. Eita, sim. Tem que conhecer os fatos. Nesse caso ela era preposta. Ela era preposta. Então foi uma ação que foi para casa de R$ 1 milhão. Porque existia um desvio de função, era uma situação complexa, né, de uma universidade. Então, assim... se você não conhece dessas peculiaridades, você vai terminar se perdendo, eventualmente se perde. Boa. Muito bom. Pegando esse gancho aí da preparação, tem outro tema aqui que sempre pega muito, que é controle de jornada. Como é que deve ser feito o controle de jornada? O podcast aqui é para o seu conhecimento, então a galera vai sair com conhecimento na veia, né? Como é que é um controle de jornada mínimo que pode ser feito para evitar problemas ali para a transportadora? Então, vou olhando lá o entregador, né? Eu acho que a maioria dos casos é do entregador ou é operador interno que tem problema trabalhista? Não, você tem os dois. Tem os dois, né? Tem os dois. O pior é o entregador porque ele está num ambiente não controlado, né? Ele está na rua. Fora, né? Está na rua, né? Muito embora às vezes o interno também, né? Você não tem tanto controle, mas deixa eu historiar essa questão de jornada de trabalho, né? Isso aí é o grande calo. Isso aí é que faz uma ação ordinária, uma ação de poucos reais, se transformar numa ação milionária. Jornada de trabalho. E há muitos anos atrás, né, a tese de defesa das transportadoras era a tese do 62. 62. O que é a tese do 62? É o artigo 62 da CLT, Sim. que diz que trabalhador externo não está obrigado a ter o controle de jornada dele realizado. Só que, com o passar do tempo, a tecnologia mudou. Então, o que é que acontece aí agora? Criou-se uma tese de que já há alguns anos, tá? Então, quem está acompanhando a gente, isso não é novo, não. Isso já faz alguns anos. Eu estou historiando. Criou-se uma tese de que, se é possível controlar a jornada do trabalhador externo e a empresa não contrata, ela assumiu o risco. Inverte-se o ônus. Ela que agora vai ter que provar que ele não praticava e não exercia a jornada que ele colocou na ação. Só o fato de existir a possibilidade, ok? Só o fato de existir a possibilidade. Então, a tese do 62 de que quem trabalha externo não recebe hora extra, acabou, morreu. Acabou, né? Acabou. E, por incrível que pareça, ainda hoje eu vejo algumas teses nesse sentido.
Porque, eventualmente, quando a gente está participando de processo, como a empresa que contrata o TAC ou o ETC, as defesas do ETC chegam no processo e às vezes 62. Eu disse, meu Deus do céu. Porque quanto melhor a defesa da empresa empregadora, maior a minha rede de contenção e de proteção para o meu cliente. Quanto melhor ele se defende, melhor vai se tornar a tese do meu cliente, né? E a minha tese. E aí, quando eu vejo a tese do 62, eu falo, meu Deus do céu, já vi que o camarada não controlava a jornada. E quando você vai olhar os documentos, não tinha controle algum de jornada. Hoje é obrigatório. Sou pena de se inverter o ônus da prova. Então, o que é isso? Se eu controlo a jornada e eu demonstro nos autos, tá? Então, isso aí é uma dica, tá? Toda transportadora que tem funcionário tem que controlar a jornada do funcionário. Obrigatoriamente. Porque senão ela vai ser colocada em maus lençóis. Se eu não controlo a jornada, eu já saio do jogo, começo o jogo perdendo. O ônus agora é meu. Se eu controlo a jornada e junto no processo o controle de jornada, é como se fosse assim. Reclamante, empregado, se vire agora para poder provar que isso daqui não existiu. É assim que funciona. Chama um perito, chama a NASA. Testemunha, né? Normalmente se prova por testemunha. Mas essa é uma dica de ouro. Controlar jornada. Todavia, se você contrata TAC ou ETC, não controle jornada não, porque senão você vai estar tendo a ingerência da atividade do camarada. Você controla SLA, né? Você controla a performance a entrega do fornecedor, né? O que é que eu quero? Eu lhe entrego um objeto e eu quero que você entregue no destino. Em tal hora. Exatamente. Porque é a regra do negócio. Que é outro problema, que é eu vou controlar isso daqui tudo para depois eu não ter problema na justiça. Só que aí termina tendo um problema maior ainda. Se você controla a jornada do camarada, mas ele não é seu funcionário. Ele não é autônomo. Se ele é autônomo, ele tem liberdade. Se ele tem liberdade, o problema é dele e da empresa empregadora dele. E se ele for autônomo, só ele, o TAC, é ele e ele, né? Então, é não controlar. Mas eu entendo que algumas empresas controlam pelo excesso de zelo, né? Só que esse excesso de zelo tem que ser um excesso de zelo inteligente. Não basta ser um excesso de zelo com o estômago. Eu vou pensar com o meu fígado ou com o meu estômago e eu vou lá e controlar tudo agora. Mandar ele assinar o Pronto, é melhor assinar a carteira dele. Pronto, assine a carteira. É melhor porque você já entra na relação sabendo que, muito embora você considere ele um autônomo, ele não é autônomo mais. Ele perdeu a liberdade porque você passou a ter ingerência nele. É porque a grande vantagem terceirizada é que ele não performou. Você mete performance, né? Não performou, você substitui. Não, né? Tem personalidade, exatamente. Não tem personalidade, né? Mas você pode controlar a performance. Performance, sim, porque é a regra do negócio, né? E aí é uma linha muito fina, né? Você estabelece... É muito fina essa linha. Você estabelecer uma regra de negócio e, eventualmente, a Justiça do Trabalho entender que você está tendo ingerência, né? Mas aí você tem que ir, como eu digo, com a faca nos dentes para a audiência, para o processo, para poder defender os interesses do seu cliente. E agora, eu tenho um desafio maior. Eu vou colocando aqui as broncas, aqui os problemas, que é para você resolver. E quando o cara tem um terceiro e dentro do mesmo caminhão tem um funcionário, que é o terceiro, ele está alugando o caminhão e dirigindo. E o cara de lado é CLT. Já viu desse tema já? Já viu assim? Tá, já. É assim, na minha realidade isso não é tão comum. É um CLT que é o auxiliar, né? E o motorista... O auxiliar do motorista, né? E o motorista é agregado, porque ele agrega o carro. Ok. Ele é dono do carro, né? É como se ele entregasse um recurso, né? Aham. O recurso que é o carro. É o caminhão e o tempo dele, né? Porque se não estiver dirigindo, não... daqui a pouco vai ter os autônomos. Vai demorar ainda, né? Pra gente chegar nesse momento. Mas tem um auxiliar, que é o cara que controla a rota. Esse cara tem horário, tem controle de jornada. Tá, veja, nessa relação você precisa diferenciar. Eu vou pegar o motorista e vou estabelecer como é a minha relação com ele. É igual a relação do meu seletista? Se for, assine a carteira dele logo. Se a relação for igual... Faz o quê? Com o caminhão? Aluga? Faz o quê? Não, veja, o caminhão continua sendo dele, mas ele é funcionário. E aí você vai ter um problema de... Utilizei o meu veículo na operação do meu empregador, então me indenize pelo desgaste, me indenize pelo... Mas você pode alugar? Pode, é só você estabelecer essa relação contratualmente, né? O que é que a justiça vai estabelecer? Qual é a realidade que existe entre você, motorista, e a empresa? Qual é essa realidade? Qual é a realidade que existe entre você, você entregador ou supervisor lá,
que é seletista com ela. Se é seletista, acabou. A relação o vínculo de emprego já está reconhecido. Se do motorista for diferente, não, muito embora o acompanhante dele seja seletista, eu não tinha ingerência sobre ele. Eu não exercia o poder de mando, ele não era subordinado à empresa. Quem era subordinado era esse daqui. Esse daqui não. Então você diferenciar. Pode separar, né? Agora, consegue, né? Consegue. Agora Desafio, né? sui generis, né? É estranho isso daí, né? Aí você tem que ter aí um jurídico assim... Preparado, exatamente. Mas é possível. É possível, sim, claro que é possível. Controle de jornada em campo, o que é que faz? Tecnologias podem ser usadas aí para fazer isso? Não, elas não podem, elas devem. Aplicativos? Elas devem, com georreferenciamento. MyTracking? Exatamente. Olha aí, tá vendo? Já Olha peguei aí. aqui a nossa deixa aqui já. Quem não controla a jornada, usa MyTracking aí para controlar a jornada. Né? Você não só pode, mas como você deve utilizar a tecnologia. Né? De um tempo para cá, a Justiça do Trabalho tem liberado o georreferenciamento das empresas de telefonia para poder comprovar que em determinado dia e horário, aquele reclamante não estava dentro da agência de banco. Isso aí ficou muito famoso por conta de banco, né? Então você tem um bancário que tem uma jornada reduzida, e aí quando você vai estabelecer a hora extra dele, normalmente a hora extra é muito grande, porque ele tem um horário reduzido. O coeficiente, a continha que você faz para poder saber quanto é a hora dele e o adicional de hora dele, normalmente é muito alto. E aí os escritórios de advocacia, muito bem preparados, pediam nos processos o georreferenciamento. Por favor, pergunte aí à operadora do telefone dele para ele trazer o georreferenciamento. Isso aí criou-se uma polêmica. Por que essa polêmica foi criada? Mas eu acho que ela já foi removida, essa polêmica. É como se você estivesse quebrando a intimidade do camarada. Você não quebra a intimidade, porque o georreferenciamento vai te dar um raio. Não vai te dar o ponto exato que tu estavas. Então, digamos que 7 horas da noite, na segunda-feira, tu estava num karaokê e tu dissesse à tua mulher que estava no banco. Ele não vai te dar um ponto exato. Ele vai ter o seguinte, num raio de 1 quilômetro... Ele não estava no banco. Ele não estava no banco. Pronto. Ele não precisa dizer onde é que ele estava, só ele não estava no banco, né? Exatamente. Ele não estava no banco. Então, esse georreferenciamento ele é muito importante, né? Você vai ter lá o tacógrafo também, né? Mas, enfim, nem todo mundo sabe ler aquilo. Nem todo mundo vai saber ler. Os juízes não vão, muitos deles não vão saber, né? Não vai saber ler aquilo. Mas pode contratar uma perícia específica para fazer uma tradução daquilo? Pode, isso aí pode, né? A prova técnica pericial, ela sempre vai ser bem-vinda em busca da realidade dos fatos, né? Então, se você quer buscar a realidade dos fatos, você contrata uma perícia ou você escreve desenhando e para poder explicar o juiz. É um trabalho mais... Não, isso vai existir, né? Mas quando você tem o georreferenciamento, né, você já tem um relatório mais claro, você tem mais clareza do horário do prestador, do empregado. Então, tem que usar a tecnologia. Não se admite mais a ausência do controle de jornada desse funcionário, desse empregado, pelo fato de que ele trabalha externamente. É possível, é absolutamente possível. A tecnologia hoje está aí batendo as portas e antigamente não. Antigamente realmente era muito difícil você fazer, né, esse controle de jornada, mas hoje é possível. Ao passo que não é aceitável que a empresa se exima dessa responsabilidade porque ela acha que ele trabalha externamente. Então é um perigo. Sim. Inclusive, uma curiosidade, eu recebo muitas solicitações de clientes aqui, né? Solicitando o relatório de auditoria. O log, né? O log de rota, né? Então, sempre que o cliente pede, nosso cliente que é ou o transportador embarcador, ele solicita, ele pede. A gente tem já um protocolo aqui para entregar isso no formato em Excel, para ele usar como ele... Que são muitos dados, né? Imagine que geoposicionamento, o nosso sistema ele geoposiciona a cada minuto, a cada 30 segundos, dependendo do caso, a cada 5 minutos, mas cada caso é um caso, ele geoposiciona. Então, às vezes, o nosso cliente solicita e a gente gera esse relatório passível, inclusive, de auditoria, caso seja solicitado. Mas a gente já manda, já tem uma certa experiência em fazer isso, porque os clientes às vezes pedem e a gente tem isso lá. E às vezes salva muito negócio ali, né? Porque às vezes o cara está alegando que estava muito tempo na rua, mas ele já tinha terminado as entregas de 4 horas da tarde. Que é o que normalmente acontece, tá? Normalmente o entregador ele entrega mais rápido do que era para entregar. Que ele sabe que se ele entregar mais rápido, ele está liberado. Esse é o padrão de mercado.
Pelo menos o nosso negócio aqui. Terminou de 2 da tarde, está liberado. Pode ser que amanhã tenha uma rota maior, mas vai estar liberado. Se você for eficiente, né? Que a eficiência é onde vale. Por isso que eu digo que... Eu falo aqui, tá? E meu amigo doutor que sabe de como funciona a lei, mas eu digo muito aqui. Eu acho que a lei trabalhista ainda tem uma desatualização muito grande, visto as novas tecnologias, visto as novas gerações. Não só as gerações, mas as tecnologias. Por exemplo, hoje, você traça uma rota, né? Antigamente as rotas eram traçadas para você trabalhar até 6 horas, um exemplo, né? Hoje em dia, você traça uma rota e a partir de uma geolocalização eficiente, de uma roteirização rápida, o motorista ele pode encontrar caminhos para agilizar esse processo durante a rota. Se torna mais eficiente, não é isso? Se torna mais eficiente automaticamente. Eu estou liberando ele mais cedo. Perfeito. Perfeito. Né? Você concorda que quando você tem o controle de jornada, você já sai na frente desse jogo? Sim. Já sai na frente. Sim. Então, foi o que eu falei inicialmente. Toda empresa que tem o controle de jornada, anota essa dica aí, toda empresa que tem o controle de jornada, ela já sai vencendo o jogo de 1-0 ou 2-0. Porque ela joga a responsabilidade para o empregado, para o reclamante que está lhe processando, descaracterizar e descredibilizar aquela prova. Entende? Então é importantíssimo aí isso. Tem que chamar um perito, tem que chamar fazer uma auditoria, alguma coisa desse tipo, não? Não, normalmente é por testemunha, né? Mas como é que a testemunha supera a tecnologia? Você tem aí... A questão aí não é superar a tecnologia, porque quando você está numa relação de processo, né, e eu estou falando de judicialização, você precisa demonstrar no processo que aquele papel ali ele não condiz com a realidade. Então, a palavra-chave para quem está do outro lado do balcão no processo está aqui o controle, mas ele não condiz com a realidade. Ele não foi real esse controle. Mas por que não foi real? Então, aí a tarefa é dele agora. Né? Plantar bananeira de cabeça para baixo, pó de chinelo, chupar e assoviar a cana ao mesmo tempo para poder descredibilizar essa prova. É difícil ter uma testemunha que vai descredibilizar todos os dias, né? É muito difícil. Eu vi, ele não estava lá, ele estava aqui, que eu vi ele aqui. É muito difícil. Você apresentar todos os dias? É muito difícil, especialmente quando essa testemunha não trabalhava no mesmo carro, né? Como é que você sabia dessa rota? Aí eles tentam fazer por analogia, por comparação. Como é que funcionava com você? Não, comigo funcionava assim, eu tinha que chegar e marcar o ponto e voltar para trabalhar. Então, a partir daí, você vai desenvolvendo. Mas quando você tem esse controle e você estabelece isso num processo, você já sai muito na frente, muito na frente. O trabalho agora é seu. Se vire para poder dizer que essa prova é mentirosa. Top. Então, tecnologia aí, usem... Acha para cima, usa o MyTrack, que o MyTrack tem tudo isso, tá? Inclusive a gente entrega muito isso aqui, entrega muito esses relatórios aqui e entrega geofence, que é justamente essa questão de entregou no local, não entregou, estava dentro da cerca, estava fora da cerca, iniciou rota, finalizou rota, qual foi a última entrega. Tem um caso aqui que é um caso fantástico. O reclamante estava pedindo a um cliente nosso que ele estava chegando em casa todo dia às 10 da noite, finalizava a rota. Eita, uma máquina, né? É uma máquina de trabalhar. Saia às 5 horas da manhã, entregava que só, apesar de que hoje os entregadores estão profissionais, um respeito muito grande aqui aos motoristas, entregadores, que eles estão fera, né? Tem muitos entregadores que fazem 2, 3 rotas por dia, vai e volta. A flexibilidade é fantástica, por isso eu sou fanático, acho fantástico essa flexibilidade. Ele consegue ir e voltar, fazer uma entrega para o Mercado Livre, fazer uma na Nova Move, fazer uma rota na empresa X e faz 3 por dia. Tem muito aqui. São Paulo tem muito. Isso é fantástico. Mas pode fazer, né? Mas nesse caso, era um caso que não era para isso. Ele estava... Todo dia ele iniciava a rota no aplicativo de 6 horas e finalizava a rota de 10 da noite. Porém, existe o MyTrack, ele tem uma tecnologia, tem uma solução que ele rastreia e ele sabe onde ele fez o apontamento de cada apontamento. E a finalização não estava sendo feita na última entrega. Na última entrega. Estava feita em casa. Em casa, ele tinha passado algumas horas já. Olha aí. Né? Ou seja, a última entrega tinha sido finalizada às 16 e ele só deixava para finalizar. Por algum motivo, eu não sei qual,
já pode ser já pensando em alguma coisa, mas eles deixavam para finalizar só depois. Então, a tecnologia é simples. Ele diz a hora que saiu, a hora que fez a primeira, segunda, terceira, última entrega. Porque a última entrega, as entregas têm que ser feitas num local. Né? O seu endereço lá, doutor Felipe e tal, vai entregar aqui na rua X, endereço tal. O motorista tem que ir lá e entregar lá, porque o posicionamento verifica se ele está lá mesmo ou não. Então, essa geofence, essa cerca é feita. Então, primeiro que o doutor Felipe não vai receber 10 horas da noite. Né? Ele recebe no horário dele padrão. Então, pegou lá, entregou de 4 horas da tarde, e aí para a casa dele, era mais meia hora, já era para ele ter... Então, a gente conseguiu mostrar isso, a gente criou um relatório dinâmico, onde a gente mostrou, entregou ao cliente. Claro, é o papel do cliente, do advogado fazer isso, a gente como empresa de tecnologia faz só entrega o dado de uma forma visual legal, né? O cara vê. Então isso é uma coisa que é legal do MyTrack, aproveitando aqui para fazer uma racha para cima, aproveitando, né, amigo? Tem que aproveitar. Claro. Para fechar esse tema aqui de transportador, eu sei que é um tema gigantesco, né? A gente poderia ir na LGPD, desafio, né? Olha só. Poderia ir em vários. Eu queria pegar aqui um tema que é também ligado a essas responsabilidades. Como é que funciona hoje e qual as formas? Você já falou algumas delas aqui, mas de se proteger, né, da responsabilidade do embarcador, né? Que a indústria às vezes, puxa, a indústria está contratando um transportador, o transportador contratou, quarteirizou e a indústria está sendo processada em conjunto. Como é que chama isso? Tem um processo lá que é responsabilidade subsidiária, né? Subsidiária e tal. Né? Como é que funciona para o transportador blindar também o embarcador nesse contrato? Primeiro, o embarcador ele não está entrando numa relação de terceirização ou de quarteirização. Lembra que eu disse que a Justiça do Trabalho adora esse termo, e os advogados de reclamante adoram esse termo. Se terceirizou, intermediou mão de obra. Se intermediou mão de obra, você é responsável. Então, o que o embarcador quer é: eu te entrego a mercadoria e te digo onde tu tem que deixar ela. Operador, lógico. Exatamente isso. Então, você apenas entrega a mercadoria no destino final, né? Sem fazer qualquer tipo de fiscalização ou ingerência de toda essa relação aí, né? Se você fizer, aí você já se coloca numa situação delicada, no mínimo, né? Delicada. Boa, respondido. Tem mais uma que eu não ia... Eu vou lembrando aqui, tem uma que é curioso para mim aqui também. Curioso não, e é importante para o meu cliente. Tá. Assinatura digital, né? Uma briga da moléstia aí, aceita, não aceita, vale, não vale. E muitos clientes nossos utilizam a assinatura digital. E muitos outros que eu vou, poxa, o jurídico tem que tirar a foto, tem que ter o papel, né? E eu fico brigando com ele, dizendo que já tem jurisprudência, eu pego um artigo, mando para ele, eu mesmo mando, a minha equipe comercial manda, mas mesmo assim ainda tem uma resistência. Né? Isso. O que acontece, quais são as visões aí que a gente tem para o futuro sobre isso? A assinatura digital ela é válida assim como a assinatura de papel físico ou assinatura eletrônica, né? O que deve estar faltando muito provavelmente são as empresas mudarem uma chave na cabeça e saber que em tempo de tecnologia tudo, a velocidade e tempo vale ouro, né? Então ela tem validade, porque ela tem identificação, né? Ela não é uma assinatura aleatória, né? É difícil você assinar em nome de terceiros, né? Então ela tem validade sim e ela deve ser utilizada. Aquele que está do outro lado da relação e diz que essa assinatura não é verdadeira, é que vai ter que se virar para poder dizer que ela não é verdadeira. Que eu realmente não consigo encontrar argumentos para poder dizer que esse tipo de assinatura não tem validade. Quanto ao tipo, né? Isso. Mas quanto à assinatura, pode acontecer o problema tanto no físico como no... Totalmente. Como no digital, né? Você concorda que o papel assinado fisicamente também pode ser colocado em xeque, em dúvida? Pode, né? Por que só a assinatura digital ou a assinatura eletrônica? Entendeu? Então, ela é válida sim, juridicamente ela é válida. Além da experiência, tem já da experiência
com os artigos, quando tu tem pego já casos como esse, já alguma coisa assim, não? Não, o nosso escritório desde 2019, né, tem uma parte do escritório que trabalha com direito imobiliário. Então, o direito imobiliário na compra e na venda de unidades imobiliárias, né, a gente tem uma regra básica de negócio que é: chegou a ficha de cadastro no escritório, 24 horas esse contrato tem que estar pronto na mão do cliente para poder ser colhida a assinatura. Então ele vai colher a assinatura, porque o calor do negócio é muito importante. Então quem chega para comprar uma unidade imobiliária... Pode existir, né? Exatamente. Então você começa a pensar, ficar com dúvida, ficar com medo, né? Então se chegou lá, entregou toda a documentação, fez a ficha de cadastro, com 24 horas esse contrato sai. Né? Chegou no escritório, no outro dia, né, ele vai sair para poder colher a assinatura. E todas as assinaturas desses contratos de algumas construtoras, elas são assim, assinaturas digitais. E válido? Válido, com certeza válido. Válido. Eu não peguei ainda nenhuma judicialização que colocasse em dúvida aquela assinatura. Todos já entram no jogo testificando e atestando, na verdade, a validade desse tipo de assinatura. Estava com um amigo esses dias, o amigo falou assim: rapaz, é difícil porque você olha para a assinatura digital e aquela assinatura não é minha, né? Porque o sistema gera automaticamente, né? Mas o que vale não é a escrita da assinatura, né? É todo um protocolo, um certificado digital que está por trás, né? Sabe o IP da máquina, onde você assinou, né? Vem um e-mail, né? Que o e-mail é uma forma de confirmar, né? De confirmação que é você, né? Pessoal, né? Perfeito, é isso que o e-mail tem uma senha. Então tem uma série de coisas que validam tecnologicamente que você é de fato aquela pessoa. Assim como valida se você mandar um WhatsApp para alguém, o WhatsApp sabe que foi você porque está validado pelo seu número de telefone, por tudo, né? Então, é a mesma coisa que funciona assim também a assinatura digital, né? Exatamente. Já pegando agora essa mudança aqui, que nós fomos agora para imobiliário, nós saímos de mobilidade, vamos pensar assim, né? E fomos para os imóveis aqui, que eu sei que é uma especialidade sua também. Você já falou uma coisa aqui interessante aqui sobre a velocidade do contrato. Tem muita gente ainda que faz contrato, que o corretor é um aspecto fantástico do negócio, né? É uma pessoa que participa da venda, que tem um conhecimento do produto. Também tem muita gente ainda que faz contrato de compra e venda sem um advogado participar. Tem, especialmente com o ChatGPT. Né? Eita, poxa. Foi agora na IA. A IA, exatamente. Tem, isso aí você vai encontrar todo tipo de cliente, né, que faz esse tipo de contrato utilizando IA, utilizando um modelo de alguém que um dia já fez, que um advogado que contratou há 4, 5 anos atrás, né? E aí quando você vê, às vezes ou quase sempre tem cláusulas que poderiam ser melhor redigidas, tem cláusulas que não deveriam estar mais lá porque elas estão desatualizadas, né? Então você encontra de tudo, né? O que a gente chama de economia pouco inteligente, para não dizer economia burra. Tá? Então é uma economia pouco inteligente, né? Você achar que vai economizar, né, porque não contrata um profissional da área, mas termina tendo um prejuízo muito maior depois, muito maior. Mas dá para usar o ChatGPT também em algumas coisas. Claro, óbvio. A inteligência artificial, se você não utilizar ela hoje, você tá muito atrás do jogo, né? Tem que saber utilizar. Eu já sabia já que ele gosta da inteligência artificial também, por isso que eu não ia deixar, né? Porque a gente fala às vezes que usou a IA, mas não chamou o advogado. Não, você pode fazer umas perguntas, usar um IA para fazer algum rascunho, mas o advogado é que vai dar aquela visão geral de coisas que a IA não está vendo, né? Exatamente. Está fora do contexto ali da... Isso. Então tem que submeter. Não é raro, eu não conheço muito de tecnologia e se eu não for muito técnico no termo, me corrija, por favor. Ela alucinar. Alucina muito. Você diz assim, meu Deus do céu, o que é isso que ela está falando aqui agora? Pelo amor de Deus, né? E às vezes eu sou até meio agressivo com ela, né? Assim, você tá ficando louca, pode falar. O que é isso aí? Cuidado só para não... Vai que vira uma Skynet aí da vida e depois no futuro tem que mandar um coraçãozinho de vez em quando. Às vezes tem que tem que dar uma elogiada, né? Assim. Ela vai lembrar de você no futuro. Né? Às vezes artigo tal fala sobre isso, né? Aí artigo tal fala sobre isso. Aí eu pego lá, rapaz, você é burra. Como é que você não... Aí depois é verdade, Felipe, é verdade, você tem razão, você tem muita razão, né? E eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela tem que ser tratada como escrava. Ela é nossa escrava.
né? Se você colocar toda a sua confiança e toda a sua credibilidade, todo o seu nome nas mãos dela, então você corre um sério risco de ser enganado, né? De falar besteira, de escrever besteira. Você tem que colocar ela para trabalhar para você, Exatamente. da forma que você quiser, da forma que você ensinar, né? Exatamente isso. E pega no gancho aqui que você falou ali sobre essa alucinação. Existe, a palavra é essa mesmo, alucinar. Algumas IAs aí é possível configurar para alucinar menos e alucinar mais. É isso mesmo, Milton? Temperatura. Você pode configurar e ela alucina menos. Quando ela alucina menos, ela é menos criativa também, tá? Ah, é? É, porque aí ela fica para coisas que são mais 0 e 1. É importante alucinar menos. Quando você pega mais criatividade, você tem que deixar mais ela à vontade para ela viajar. Olha aí. Aí acontece. Ela tem a alucinar, tem algumas que configuram a temperatura. Depois a gente te passa ali quais são, que eu não sei exatamente quais são, ou você só naquela versão Pro lá, que tem para desenvolvedor. Né? Mas eu sei que você vai fazer sua IA qualquer dia desse já. Aí você, quando for fazer, você já programa ela para dizer. Ajude. Né? Aí já programa para ela alucinar menos. Mas tem isso sim, e um caso aqui, aproveitar que o Ronaldo está aqui com a gente hoje aqui, estava me compartilhando comigo aqui, que ele fez uma pesquisa outro dia, e aí o Ronaldo é entusiasta de inteligência artificial, ele é que traz para a gente aqui as novidades. Hoje é Manos, hoje é GPT, amanhã aí vai trazendo aqui, a gente vai vendo. E ele falou assim, poxa, eu pesquisei um negócio, aí trouxe uma jurisprudência que não existia. Pronto, isso daí Olha que loucura. É uma loucura. É uma loucura. Aí ele disse que ela estava doida, ela trouxe outra que não existia também. Que não existia também. Pronto, exatamente. Porque ela queria lhe agradar, porque ela vai querer lhe agradar. Então imagine o cidadão lá, o cidadão comum, leigo, vamos chamar assim, né? Sem um advogado na mão e me traga isso. E ela trazendo jurisprudência que não existe. Que não existe. Isso tem sido tratado na justiça e os advogados têm sido multados, tá? Estão sendo caracterizados como porque ele traz sem lei. Litigância de má-fé, e aí isso daí é perigoso, né? O que eu digo lá no escritório é o seguinte: ela é escrava e tudo que ela vai falar tem que ser validado. Valide tudo que ela vai falar, entendeu? Porque ela se confunde mesmo. Então, por exemplo, teve uma petição lá do escritório que uma advogada fez, que mencionou uma súmula do TST. Aí eu fiquei olhando para a súmula, aí eu disse, deixa eu abrir aqui. Aí entrei no site do TST, não falava alhos com bugalhos a súmula que ela havia mencionado. Mas ela confundiu, ao invés de ser TST, era do STF. Só que quando você joga isso no processo, o juiz pode dizer o seguinte, isso é uma má-fé. Você está querendo me enganar. Não vai inventar dizer que foi o GPT não, que tu vai se lascar. É pior ainda. É pior ainda. Foi um erro aqui que eu cometi, um lapso, né? Onde se lê TST, excelência, lê assim, STF, por favor, né? Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Agora eu acho que ela é indispensável hoje. Sim. Indispensável. Porque o que a gente demoraria 10 minutos, meia hora para fazer, ela faz muito rápido, né? Num piscar de olhos. Vou dar um exemplo. A gente estava com uma situação de um cliente que estremeceu um pouco e vamos escrever um e-mail para esse cliente. E aí, para você encontrar a palavra certa, para o cliente não achar que está falando isso, está falando aquilo, você já experimentou colocar no chat. Estabeleça as premissas. Aconteceu isso. O cliente entendeu errado, assim, assado. Me ajuda a escrever um e-mail corporativo. Com um tom educado, elegante, leve, que mencione que foi um engano. Isso não ocorreu na operação. Rapaz, em 1 minuto. 1 minuto. E aí você troca os terminhos que ele está colocando de maneira talvez... robótica. Exatamente, esse é o termo, né? Frio demais, frio. Muito frio. E você coloca ali um pouquinho, né? Há muitos anos atrás eu li um artigo super interessante, né? Que ele dizia o seguinte, que o futuro da indústria, nós só teremos 2 sujeitos nas indústrias. Um cachorro e um homem. Já ouviu essa? Não. Um cachorro e um homem. O homem é para alimentar o cachorro e o cachorro é para não deixar o homem tocar nas máquinas. Então isso já faz um tempo que eu li. Se eu não estou enganado, foi alguma coisa da Universidade de Oxford. Enfim, então é o homem e o cachorro. O homem vai
alimentar o cachorro e o cachorro para não deixar o homem tocar na máquina, né? Então, isso é uma realidade que está muito próxima da gente. Verdade. Muito próxima da gente. Entendeu? Mas nós temos que saber pelo menos qual é a comida que vai dar pro cachorro, né? É raçãozinha, né? Porque não dá, né? Não dá pra... Que é o negócio lá do escrever o GPT, né? Uhum. Porque tem gente que vai lá e pede uma coisa e do nada, né? Pede e não tá não dando prepara. Informações, né? Não prepara. Porque nesse momento que você está usando dessa forma, você está usando o quê? Um auxiliar de redação. Isso. É um ghostwriter. É o meu assessor. É o seu assessor de redação. É o meu assessor. É a mesma coisa que você fazia, possivelmente hoje, lá no Senado ou na Câmara dos Deputados. Tem muitos assim, né? Que fazem isso. Que se fizer um levantamento, o GPT tira 99% desse. Que é o cara que o deputado escreveu o negócio ali e diz, olha, escreva isso aqui para mim, porque ele escreveu as ideias, ou falou pro cara tal, agora escreva. Isso. É a mesma coisa do GPT. Você acabou de fazer isso aqui, que é você dê as ideias, diga o tema e o cara vai escrever. Né? É o escritor, é o redator ali, está fazendo a redação do jornal, do negócio. Com muita informação. Com muita informação, com propriedade, com linguística, com entendimento de tom. Isso. Né? Que você pode dizer, vá num tom mais alegre, num tom mais neutro, tal, etc. Então você pode ir dizendo isso a ele. É um redator. Quem não entende, quem acha que ele vai... Não, isso aqui é para mim não trabalhar menos. Não, aí ferrou. E aí nesse texto que eu mencionei para você agora do cachorro e da máquina, tinha uma parte também que ele dizia assim: a máquina ela é muito importante, a inteligência artificial vai ganhar cada vez mais espaço, mas tem uma coisa que ela não consegue fazer: olhar nos olhos e dizer, você gostou? Ela não vai conseguir fazer isso. Como é que você está? Ela não vai conseguir fazer isso. Então isso aí é uma habilidade humana que não tem inteligência no mundo que vai chegar a isso daí. Ela vai lhe servir um café, ela vai limpar seu chão, né? Ela vai escrever melhor muitas vezes, né? Ela vai ser mais rápida do que você fazendo contas, né? Pesquisas. Exatamente. E nesse material, que a gente está usando hoje, né? Nesse material, nesse texto, nesse artigo que eu li, ele dizia algumas habilidades que a máquina nunca iria conseguir. Só que a atualidade aí já desmentiu algumas coisas, tá? Como, por exemplo, movimentos minúsculos em cirurgia. Essa semana eu vi uma máquina cortando um milho. Então você tem o sabugo do milho, cortando o milho, a bolinha do milho e costurando a bolinha que foi cortada. Uma máquina fazendo. Puxando e costurando, agora naquela perfeição. Eu vi com tomate, eu vi. Com tomate, né? Pronto, eu vi com o milho. Tirando a casca do tomate. Eu vi com o milho. Então, assim, e outra grande verdade, né, que foi superada é que foguete não dá ré, né? Aí, meu amigo, o Elon Musk chegou e tá dando ré nos foguetes. Então, essas piadas, elas precisam ser contemporaneizas, né? Nós temos que mudar a forma como a gente usa essas coisas. Exatamente. Algumas coisas estão caindo por terra, né, nesses anos agora, né? Essa aí foi uma. O foguete não tem ré, né? Essa questão da cirurgia que você falou, né? A teoria da evolução dos computadores, das máquinas, né? Antigamente dizia que a cada 10 anos... Eu não sei o número exato, eu falo quase todo podcast eu falo sobre isso, não tem um número, eu vou pesquisar. Mas falava que era até cada 10 anos era possível duplicar uma tecnologia, né? Hoje mudou isso. Né? Isso é uma teoria que existia, feita por um grande teórico da tecnologia, né? Falando sobre essa teoria da evolução. Né? E recentemente eu vi alguma reportagem, vou pesquisar para trazer aqui embaixo, sobre o teste de Turing, eu acho, se eu não me engano. Né, que dizia sobre, se eu não me engano, é teste de Turing. Depois eu vou, se eu tiver errado aqui, me perdoem, tá? Mas é sobre o teste para saber se a IA é de fato um IA ou uma pessoa. Um teste desses acabou de não conseguir ser preciso na determinação se era um IA ou se era uma pessoa. No teste, né, que se eu não me engano, pesquisa aí, por favor, Ronaldo, é Alan Turing, né? Do próprio Alan Turing, né? Que é um dos pais aí da computação. Aí tem o teste de Turing. Ele defende que atrás de um A sempre vai ter o ser humano, é isso ou não? Não, o teste de Turing tem um teste que especifica que você submete a uma máquina e a partir desse teste, desse resultado, você sabe se é uma máquina ou não. Okay. Consegue saber se é uma máquina ou não. E recentemente esse teste teve
confusões, ou seja, não foi preciso. Então, algumas coisas estão se quebrando nesses paradigmas aí. E com certeza a IA vem para ajudar. Eu acho que o setor de direito é um setor, a área do direito, a área da advocacia, né, a justiça, é uma área que com certeza será cada vez mais beneficiada com a IA. Porque você imagina, você pegar todos os diários oficiais da União. Imagina você pegar todos os despachos, todos os processos, porque é muito, né? Possivelmente ainda nem tem tudo digitalizado, ou não, ou pode ter, mas pegar tudo o que aconteceu e você saber cada legislação, porque você pode comparar, né? Isso. Pô, essa lei foi aprovada em 10 de 2020. A partir daqui, todos os processos, a partir da aprovação dessa lei, jurisprudência, o que rolou, o que não rolou, a oportunidade, inclusive comercialmente, né? As oportunidades têm de recurso. Né? Então, com certeza, é um negócio que vai ajudar cada vez mais absurdo, né? É um absurdo, né? É assustador, eu digo assim, rapaz, é assustador isso. Nem você imaginar que há menos de... Há quanto tempo nós temos o Uber? 10 anos? Uber 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Você imaginar, há 11 anos atrás, você estaria no seu sofá, apertaria um botão e vinha um motorista na frente da tua casa. Exatamente. Na época que eu morava com meu avô, né, que eu passei um tempo morando com ele, ele teria que ir na feira, no pátio da feira, para ver se tinha um taxista lá, e tinha que dar a sorte de ter um taxista pra gente ir pro jogo do Santa Cruz. A gente tinha aquele bicho na bandeira que fazia assim, que virava. Eu vou ganhar um de presente qualquer dia desses. Bandeira 2 é que chama, era? Bandeira 2, né? Que ficava assim, a bandeira 2. É um negócio bom pra gente colocar aqui, a bandeirinha aqui. Bandeira 2, tá valendo já. Inclusive, nós já estamos em bandeira 2 aqui já, né? Olha. Nós já estamos aqui já no podcast aqui, vai longe, mas o bom é que o assunto é bom, meu amigo. Nós nem chegamos ainda, vamos chegar ainda. Direito imobiliário, eu queria que você falasse um pouco da sua atuação. Tá. Né? Pegando aqui, já que a gente começou aqui nesse tema, um pouco de como que você começou a atuar e quais são os maiores desafios aí no direito imobiliário. Quais são, eu sei que os ramos são inúmeros, né? Compra, venda, holding, formação de empreendimentos, uma série de coisas. Como é que funciona o seu trabalho aí nisso? De 2018 para 2019 aproximadamente, né, nós fomos procurados no escritório, né, isso é uma área do escritório, para poder desenhar juridicamente uma operação imobiliária. Como era essa operação? Alguns investidores, algumas áreas disponíveis, e a partir daí quais seriam os instrumentos contratuais para poder dar segurança, clareza e transparência e estar amparado pela legalidade. Então, toda essa parte de desenho estrutural dos empreendimentos imobiliários, né, eu digo que a gente começou a fazer e a gente faz muito bem lá no escritório hoje, né, seja sociedade de propósito específico, né, seja SPE ou SCP, seja incorporadora, né, seja investidor que quer entrar através de SCP. Então, a gente entrega toda essa solução pré-empreendimento, durante o empreendimento, né? Não só na área imobiliária, civil / imobiliária, mas na área trabalhista também. É óbvio que é um DNA do escritório, é a área trabalhista para empresas, né? Construtoras especialmente nesse caso, e o pós também, que é quando você tem a desmobilização, eventualmente você vai ter reclamações trabalhistas, você vai ter também a parte de garantia, né? Da obra, né? Você tem todas essas nuances aí e dos desfazimentos, né? Porque normalmente você faz por uma sociedade de propósito específico, é uma SPE. O que é uma SPE? Uma SPE é uma empresa que é criada para um empreendimento que ela já nasce com data para morrer. Então você cria uma empresa para aquele empreendimento. Então eu vou construir um prédio na Avenida Paulista. Quando o prédio for construído, acabou a missão. É um projeto. Ela morre. Início, meio e fim. Ela morre. Né? E aí onde entra a parte tributária, né? Yuri sabe bem isso daí, né? Onde você... Porque é o seguinte, veja, o que é que o empreendedor mais quer? É ter lucro. Quais são os dois principais gargalos das empresas hoje? Folha e tributo. Ok? Deixa eu mais. Então você tira resultado do negócio. Então quando você tem uma operação azeitada, como a gente chama, organizada, enxuta, quando a relação entre os sócios está muito clara e estabelecida nos instrumentos contratuais,
quando a relação trabalhista está muito bem estabelecida e aí você entra na área tributária para poder fazer o patrimônio de afetação, eu separo o patrimônio da obra do patrimônio dos sócios para poder não haver qualquer tipo de influência. Tipo uma ação jurídica, Está separado. Tá tudo separadinho. O patrimônio de afetação está aqui e a partir daí a gente faz o regime especial de tributação, que é o RET, né? Onde você vai tributar bem pouquinho e vai estar tudo regularizado. Tudo certinho. Tudo certinho. E exatamente. Acabou aquela obra, acabou o jogo. Acabou a obra, acabou o jogo. Se tiver uma coisa trabalhista depois, eu vou para onde? Não, aí você tem que ir para o meu escritório, né? Aí você me contrata. Não, como é que eu digo assim? Aquela CNPJ vai ser acionada depois. Não, os sócios vão responder do mesmo jeito. Vão responder, exatamente, né? Isso aí eles respondem. Mas normalmente quando acaba... É porque você imagina um SPE como sendo uma filha. Se a filha não existe mais, quem é que responde pelos filhos? Os pais. Então você vai para os sócios, né? Você vai para as empresas que eventualmente fizeram parte da SPE ou das pessoas físicas que fizeram parte da SPE. Boa. Entendeu? E aí você fecha contabilmente com o Danilo, tá? Danilo aí. Danilo tá aqui, Danilo, que é com a especialidade de contabilidade. Exatamente. Né? E Yuri, tributário, né? Isso. Que aí vai analisar qual é o melhor imposto, qual é a melhor caracterização desse contrato, não é isso mesmo? E qual é o melhor regime tributário, né? Como é que você, tudo dentro da legalidade, óbvio, né? Sem bola dividida, como a gente chama, né? E tudo online, para não ter problema. Porque não adianta hoje você se esconder do fisco. Não adianta. Então, não vai adiantar. Então, você faz tudo dentro da legalidade. Jogando dentro das quatro linhas, exatamente. Mas com inteligência, né? Regulamento no braço, usando o mais possível, né? Com inteligência. Exatamente isso, né? E Danilo tem muita experiência em obra, né? Já trabalhou na Odebrecht durante muitos anos, em obras gigantes, né? No Porto de Mariel, se eu estiver enganado, me corrija, Danilo, né? E já trabalhou fora também, no Peru, já trabalhou em Cuba, já coordenou essas partes, essa área de obra, né? Desafio gigante também, né? E essas incorporações são o quê? É como você falou, os ativos, justamente um condomínio, um prédio mesmo, é essa atuação principal? Nessa atuação nossa, são um grupo de investidores que estavam querendo despejar dinheiro no litoral pernambucano e no litoral alagoano, né? Então, eles implementaram isso daí e construíram prédios, né? Prédios, em Alagoas, você tem um coeficiente de construção, né? Quem não sabe o que é coeficiente de construção, é o limite de área construída que você pode construir naquele terreno. Então, em Maragogi, por exemplo, em Alagoas, você tem um coeficiente de construção maior. Você pode construir mais? Mais generoso, exatamente. Aí você constrói prédios mais altos, né? Em Pernambuco você já não tem, dependendo da área. No caso era Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi, não. Aí você tem que respeitar, o coeficiente de construção é menor, ele é menos generoso. Por metro quadrado? O metro quadrado do terreno vai dizer quanto de metro quadrado de área construída você pode desenvolver naquele local. Boa. Ótimo, meu amigo. Mais um aqui para... Veja, aí as pessoas, a advocacia você tem que ser multitarefa, tá? Multitarefa. E quando você não tem uma banca de advocacia grande, que eu nunca tive, meu escritório não é um escritório grande, então a gente trabalha com direitos nichados, né? Porque já são quase 20 anos, né? E a gente pode falar um pouquinho depois para a jovem advocacia. Eu queria pegar esse negócio aqui, 20 anos, né? E você é especializado, ou seja, tem um escritório enxuto. Isso. Uma boutique ali, como se fosse... Usa esse nome, advocacia, não? Usam, né? Eu não gosto muito, não, sabe? Não, né? Eu acho chique, né? Eu acho muito, Mas é bonito. Muito coisado, boutique, né? Petico. Uma boutique de advocacia. Mas é porque é especialista, né? Então você vai ali, a roupa sob medida, né? É um alfaiate, né? Alfaiataria, alfaiataria. Não é aquele negócio em linha de produção. Não é. Porque você vai ter que entender, cada projeto é um projeto grande. Isso. Né? Não é verdade? Exatamente isso. Como é que saiu do... Tá aqui, eu tô aqui com meu brinde aqui, ó. Olha Felipe só. Coutinho, advogado e mentor. Como é que transformou na Coutinho Advocacia? Qual foi essa jornada? Só para me entender um pouco aqui Não, a Coutinho Advocacia, ela existe há 17 anos aproximadamente. Certo. Né? A advocacia militante, né? Que a gente chama de chão de fábrica. Né? No início da profissão a gente dizia o seguinte, quer saber se o advogado é militante? Olhe para o pé dele.
Se tiver com poeira é porque ele é militante. Olha pro sapato dele, né? E a gente começava a brincar quando encontrava com os amigos, o sapato brilhando, dizer, não, é porque antes de sair do carro eu passei um brilhinho, né? Eu ando com a, né? Exatamente, um siliconezinho, né? O siliconezinho, o pretinho dos pneus. Isso, no sapato, né? Mas a Coutinho Advocacia, ela existe aí há aproximadamente 16, 17 anos, né? E aí eu já venho nessa caminhada, né, de audiências, de recebimento de clientes, né? De perder cliente também, porque... Tem também, né? Faz parte do jogo, né? Os telefones vão tocando, né? Vão tocando. E falar em telefone tocando, que eu já linkei aqui uma coisa com a outra aqui, ó, já chegou, tá vendo? Ele perguntou pra mim, tem um quadro do telefone aí? Eu tenho, meu amigo. Esse telefone aqui, da época aqui de Felipe Coutinho, quando trabalhava lá. Meu Deus do céu, nem tão velho assim, né? 1973. Esse é um telefone, eu não sei a data dele, mas depois eu vou pesquisar aqui. Não tem dizendo aqui, mas depois eu vou pesquisar qual é a data aí desse telefone. Mas nessa jornada aí, meu amigo, o telefone foi tocando várias vezes. Rapaz, o telefone... Pergunta rápido, tocou alguém já para tirar da cadeia? Não. Não, pior que já, viu, no início da carreira, né, no início ali, a gente não tem, veja, o advogado que está iniciando a jornada, ele deve experimentar diversas áreas para poder ter o conhecimento, né? E no início da minha jornada, eventualmente teve, fulaninha tá presa, fez o melhor advogado criminalista tá aqui. Tá aqui para resolver, né? Quem tira tá aqui, né? E aí, na época, era uma questão, assim, não era tão complexa que a gente conseguiu fazer e conseguiu soltar. Inclusive, nem recebeu os honorários. Já não recebeu, não. Mas o cidadão o habeas corpus foi dado. Foi o relaxamento de prisão, né? Relaxamento de prisão. Relaxamento qual a diferença aí? Só pra... Rapaz, não me pergunte não, mas... É outra área. Mas eu sei que era o que cabia naquele momento, era o relaxamento de prisão. Era uma moça que estava numa boate, né, que cometeu crime racial, enfim, sei que a prisão dela foi relaxada. Foi para casa, né? Resolveu o telefone. O bom de advogado, de bater o papo com o advogado, né? E quando é amigo, melhor ainda, porque a gente fica na liberdade aqui, né? Tira um pouco aqui das togas aqui, eu acho. Né? E a gente pode falar um pouco mais brincar um pouco mais, mas o advogado aqui recebe ligação que só, né? Recebe ligação para o cara tirar da cadeia, para mandar colocar alguém na cadeia. Recebe ligação também para fechar negócio. Isso. E para desfazer negócio. Desfazer negócio. Recebe também, né? Já recebe. Advogado é multitarefa. Você tem que ser multitarefa, né? Você recebe todo tipo de ligação. No início do meu escritório, eu parava, olhava para o meu celular e dizia assim, meu Deus, ninguém vai ligar para mim, ninguém liga para mim. Hoje em dia, às vezes, eu não quero nem ter o WhatsApp. Porque você acorda de manhã, é uma enxurrada, né? Mas faz parte da profissão. Eu costumo dizer que a advocacia, muito embora eu não goste de cachaça, a advocacia é a minha cachaça. Eu gosto de fazer isso daqui, eu gosto do dia a dia, eu gosto dos desafios. Eu não gosto é quando o cliente vai embora do escritório, eu não gosto não, sabe? Mas faz parte do jogo, né? Faz parte. Faz parte do jogo. Faz parte do ciclo, né? Eu gosto demais de fazer isso. Né? Eu me realizo, tá no tribunal, sustentando oralmente, conversando com o desembargador, fazendo uma audiência, né? Eu adoro. Eu costumo dizer, eu digo ao meu pai, né? Pai, eu não estudei, aí fui ser advogado, né? Aí ele disse, não estudou o quê, cavalo safado, né? E eu gosto demais dessa dinâmica, né? Legal. Porque, veja, você não tem um dia que seja igual ao outro. Não tem. Não tem nada de rotina. Não tem. Isso, quando você é jovem, lhe causa frio na barriga. Lhe causa. Mas depois que você já está um pouco mais calejado, você fala assim, rapaz, é um presente de Deus. Eu não ter uma rotina diária, ela não é igual. Então você pega processo para despachar no tribunal, aí tu é bem tratado, no outro dia tu é maltratado, né? E no outro dia tu ganha, no outro dia tu perde, no outro dia tu conseguiu eliminar e 5 dias depois a liminar cai no tribunal ou o contrário. Então é esse dinamismo da advocacia, né? É o que me encanta, né? E a curiosidade também, né? Eu sempre fui curioso, conversador, sempre gostei de falar, sempre gostei de estar com pessoas, né? Então se você é advogado e não gosta de pessoas, né?
tem que repensar, né? Repense. É possível, A advocacia é um leque muito grande, tem muita opção, onde você tem muitas possibilidades, né? Se você é bom tecnicamente, então você fica na retaguarda, na frente do computador, fazendo os prazos, e deixa para quem tem um pouco mais de habilidade ou que gosta mais ir para a guerra, para o fronte, né? Conseguir cliente, conversar com o desembargador, conversar com o juiz, fazer acordo em processo. Então, esse dinamismo, né, é a riqueza da advocacia e eu gosto demais. Acho que eu vou terminar os meus dias advogando. Que seja muito longe, meu amigo. Que seja longe. Eu falando no telefone aqui, do telefone que falei agora há pouco, né, desse telefone antigo aqui, que a gente não conheceu, eu tava brincando, a gente não conheceu não, tá? Nós estamos de iPhone para cá. Aí eu pergunto sempre, né? O telefone tocou várias vezes, tá na cadeia, tem algum fato marcante que marcou aí, ou alguma curiosidade, ou uma ligação que foi um negócio surreal? Tem. Ou qual é que você quer compartilhar? Fica à vontade, quadro aqui o telefone tocou. Não sei se enquadra no telefone tocou, mas eu vou contar uma curiosidade que aconteceu comigo na advocacia. Acho que estava nos meus primeiros 5 anos de advocacia e eu fui fazer uma audiência em Aracaju. Né? Foi um processo bastante complicado porque envolvia morte. Então, um funcionário chegou, né, a óbito, foi uma situação fatal. Né? E na audiência, eu já com o meu script todo preparado, cheio de perguntas, e todas as perguntas que eu fazia, o juiz, indefiro. Excelência, mas pergunte sobre isso, indefiro. E eu sem saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer naquela hora. Disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Excelência, por gentileza, o senhor repete a minha pergunta, porque a praxe diz assim, se o senhor vai indeferir, mas pelo menos repita a minha pergunta para constar em ata, diga que indefere e eu vou registrar os meus protestos. Somente protesto, porque o senhor indeferiu, mas a pergunta está em ata. Aí eu disse a ele, por quê? O processo não vai acabar aqui, o processo sobe para o tribunal. E no tribunal pode ser que eu tenha uma chance, né, de fazer as minhas perguntas e que elas sejam respondidas. Não vou registrar suas perguntas na ata. Pronto, eu não sabia o que fazer. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e na minha frente tinha um computador. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou ser preso hoje. Eu vou derrubar esse computador da mesa. Eu vou acabar com essa audiência. A OAB vai ter que vir para cá. Mas essa audiência não vai continuar desse jeito. Aí eu já estava me armando para dar um murro no computador, para acabar tudo, né? Aí eu disse, não, eu vou fazer a minha... Para gerar um gatilho. Não, ia ser um caos. Ia ser um caos. Eu ia sair em Camburão, eu ia sair em todo lugar. Desde preso. Gente. Desde preso, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, mas eu não vou admitir um negócio desse, porque isso é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo, né? Isso aí é uma ditadura, né? Você não repetir a pergunta, veja, ele preside a audiência, ele não é o dono da audiência, porque o processo não acaba nele. Eu tenho segundo grau, eu tenho Brasília, eu tenho STF. Então, se ele acha que o processo acaba nele, mas e você inexperiente, o que é que você faz? Veja que loucura eu ia fazer. Aí eu disse, peraí, meu Deus, são aqueles 30 segundos que eu disse assim, eu vou apelar. Fiz excelência, eu vou apelar ao senhor, pela última vez. O senhor repete as minhas perguntas, diga que as indefere e eu registro os meus protestos. Por favor. Aí ele, só porque você pediu assim, eu vou fazer. Com carinho. E eu já ia pra brutalidade, viu? Tá vendo? Eu já ia pra brutalidade. Ia resolver, viu? Eu ia sair preso. Mas a OAB ia saber da história. E não, a OAB, eu só saí de lá com a OAB também. Né? Só saí de lá com a OAB. Brabo que só, hein? Pernambucano, riscando a faca no chão, hein? Tá Meu pensando? Deus do céu. Não, mas deu certo. Aí eu apelei. Ele registrou as minhas perguntas, as perguntas foram feitas, enfim, e a gente conseguiu conduzir o processo. Acontece muito essas... Acontece demais, mas tudo tem a ver com a postura do advogado também, tá? Porque é o seguinte, advogado normalmente tem síndrome de vira-lata. Já ouviu falar nessa síndrome? Já. Síndrome de vira-lata é se achar inferior a quem que não é superior a você. Sim. Então, quando você está numa audiência ou no tribunal... Veja, é ser inteligente, não é ser troglodita, nem é ser grosseiro, né, e agressivo como eu ia ser, mas eu não tinha repertório, eu não sabia o que fazer.
Se fosse hoje, eu já saberia o que fazer. Com elegância, né? Então, excelência, por gentileza, suspenda a audiência. O senhor não tem condições, o senhor tem alguma coisa contra mim, então o senhor já não tem a imparcialidade que a lei requer. Então, por gentileza, suspenda a audiência, porque eu vou me levantar da mesa de audiência e a audiência vai estar acabada. Ele ia ter que acabar a audiência. Acabou. Então ele vai pegar o processo, designa o substituto dele, e o substituto dele, já vendo toda essa polêmica, é pouco provável que o substituto fizesse a mesma coisa que ele havia feito. Sim. Pouco provável, né? E aí você, nessa inexperiência, você não sabe muitas vezes o que fazer, né? Enfim, e aí eu já passei por algumas situações dessa. Não é tão comum, não, mas você vira e mexe, você está diante de alguém que é uma autoridade, que é o juiz. Sim. E que quando você não tem história, não tem cicatriz de guerra, cicatriz de sala de audiência, você se intimida, né? E o advogado tem que entender que todos ali são iguais, porém com funções distintas. Então, um preside, um advoga para uma parte e o outro advoga para outra parte, né? Agora você também tem que ser inteligente para saber que o poder da decisão está na mão de uma pessoa. Você não pode chegar chutando balde. Você não pode chegar de qualquer jeito e de qualquer forma. Então a postura do advogado vai dizer muito como é que o juiz vai conduzir a audiência. É a postura dele, né? Porque o juiz sabe quem tem história, quem está seguro do processo, quem não está querendo fazer chicana com o processo. Então ele vai saber disso daí. Se eventualmente, mesmo ele sabendo disso, ele quiser continuar essa toada dele, aí você, né, aí você pode se levanta ou dá um murro no computador, né? Ou quebra tudo ou sai, né? Do jogo, exato. Né? Ou quebra tudo e sai, né? Ou quebra tudo e fica. Mas tem a oportunidade, né? Mas tem opções, né? Tem, claro que tem, né? E você levou um tema agora que é super interessante, né? Que eu acho que deve ser um desafio muito grande para quem está iniciando na carreira, né? Porque explicando, terminou direito, o cara, o cidadão lá, estudou direito, terminou seu curso 4 anos? 5 anos, são 5 anos de bacharelado. De bacharelado. Isso. Pode exercer a função de várias funções, mas advogado público, advogado privado. Mas antes da OAB, terminou bacharelado em direito, pode ser concursado em alguma... Pode ser concursado. Pode ser concursado na policial delegado, pode ser concursado em alguns casos, escriturário, algumas... Pode. Analista, judiciário, técnico judiciário. Exatamente. Pode seguir essa carreira. Pode sim. Né? O cara que se formou em direito, além de outras de mercado, né? Isso. Professor. Isso. Mas seguiu a carreira de advocacia, OAB. Faz a prova da OAB. Que é uma dor de cabeça hoje, né? Você passar na prova da OAB. É um desafio, né? É um grande desafio. Não é uma provinha... Não é. Tira sono, né? Entristece, mas quando você passa, eu acho que tem que ser comemorado. Exatamente, comemorado. Uma grande fase foi ultrapassada, sim. Mas ela não é, veja, a aprovação na OAB não é a garantia de resultado, não é a garantia de sucesso. Não é a garantia? Não é a garantia. De cliente batendo na porta e processo sendo ganho, né? De jeito nenhum. E digo mais, se você passou na OAB e tem muito cliente batendo na sua porta, você não tem a capacidade, muito provavelmente, de atender tantos clientes assim, né? E aí o que o cara faz? Porque o cara sai da faculdade, né? Hoje, eu vou dar um exemplo aqui no mercado corporativo. Você sai no engenheiro, você pode fazer um programa de trainee, olha só. Vai participar de um programa de trainee de uma empresa, vai passar em todos os setores, né? Ou vai estagiar, mas possivelmente estágio é uma etapa, depois, né? Se você for numa multinacional, você vai passar por um programa de trainee, vai passar por todas as áreas, vários anos, né? Tem uma trajetória ali. Na selva do advogado, vixe, isso não tem não, tem? Veja, na selva da advocacia, né, o que eu aconselho, né, para todo jovem advogado, são 2 coisas. A primeira delas é se exponha. Não tenha vergonha. Se exponha. Deixe de se julgar, deixe de achar que você não é capaz, então se exponha. E a segunda grande dica é se aconselhe com advogados experientes. Então tenha advogados ao seu lado que sejam experientes, que já tenham passado pelo que você
passou e fuja de pílulas mágicas. Fuja de quem é advogado de internet, que não tem experiência em tribunal, não tem experiência em fórum, mas quer lhe ensinar a ser advogado sem ter sido advogado. E hoje é o que mais tem. Os fake. Exatamente. São os mentores empresariais que não têm um CNPJ. Sim. Tem muito. Tem muito. Que nunca tem muito. Nunca contratou nem demitiu. Exatamente. Nunca teve que escrever um contrato sem advogado. Porque quando você começa, você não tem advogado, tá? Só lembrando aqui, viu, doutor? Isso. É difícil o começo do empreendedor, viu? É difícil. Eu sei disso. É raiz, viu? Aí depois o cara sabe que precisa. Claro que hoje eu já digo, né? Quem está empreendendo tem um advogado. Primeira coisa, tem um advogado e um contador. Uhum. Os dois é o pilar. Se esse advogado for eu, melhor ainda, né? Se for meu amigo doutor Felipe aqui, melhor ainda, eu tô curtindo. Tô brincando. Né? Então, é um desafio. Eu queria pegar aqui algumas coisas aqui que eu anotei aqui pra gente falar, né? Porque o que a faculdade, olhando esse negócio do mentor, que a gente tá falando do coach e tal, o que a faculdade deixa? O que ela deixa muito forte, mas o que ela não ensina que o cara tem que correr atrás de outra forma? Veja, pode ser que eu seja muito polêmico agora. É polêmica, aqui joguei na mesa aí. Mas a minha percepção é que as faculdades de hoje em dia, elas fazem de conta que te prepara e tu faz de conta que aprendeu. Essa é a grande realidade. Então você vai encontrar professores que não têm vocação para serem professores ou que são servidores públicos durante o dia inteiro e à noite chega exausto para poder dar uma aula, né, meia boca, uma aula meia bomba. Então é um jogo de faz de conta. Eu faço de conta que te ensino e tu faz de conta que aprende. Então a faculdade, ela, na grande maioria delas é assim, é essa toada, né? Mas digamos que a faculdade lhe prepare. Né? Digamos que seja uma boa faculdade. Sim. E que não seja uma faculdade de faz de conta, né? Você pode sair bom ou razoavelmente bom tecnicamente. Tecnicamente você pode ser razoavelmente bom, tendo a compreensão das bases do direito, dos princípios do direito, né? Mas tem muitas coisas que a faculdade não te ensina, né? Advogado, primeiro, é uma empresa. Ele é uma empresa. Então a faculdade não vai te ensinar a gerir pessoas, a gerir prazos, a gerir dinheiro. Financeiro, né? Exatamente. Não vai te ensinar a como fazer, eventualmente, uma advocacia de segundo grau, né, nos tribunais. Eu queria saber o que é esse termo aí, advocacia de segundo grau. Esse é o termo que diferencia. Quem advoga no segundo grau são os advogados que são separados dos meninos, né? É o menino advogado os meninos ficam lá, e os homens advogados. Os homens advogados, exatamente. É segundo grau. Segundo grau. Segundo e terceiro grau, né? Então você sai ali do feijãozinho com arroz e aí você sobe o patamar onde você vai se expor, onde você vai estar sendo filmado pela rede mundial no YouTube, onde você vai estar cheio de autoridades, desembargadores e eventualmente ministros, né? Se estiver falando de tribunais superiores de Brasília, e ali é uma prova de fogo. É uma prova de fogo que a faculdade não te ensina. Como é que eu devo sustentar oralmente, ser eficiente na minha sustentação oral? Então, tem até uma situação super engraçada, né? Assim, tragicômica, né? Um advogado foi fazer uma sustentação oral. E depois da sustentação oral, para quem não sabe, sustentação oral são os argumentos que você leva no tribunal para defender a sua tese. Então você vai colocar aquela roupa bonita preta, vai pegar um microfone, vai estar de frente das autoridades, né? E nesse caso, um advogado tinha feito uma sustentação oral muito poética, citando filosofia, citando poesias, citando doutrinas. Aí ele acabou de fazer a sustentação oral dele. O desembargador fez muito bem. O senhor fez uma bela sustentação oral e prestou um grande desserviço ao seu cliente, viu? Porque aqui não é o local para a gente estar com poesia, com filosofia. Aqui é vida real, doutor. Aqui é o processo. Aqui você tem que dizer quem você é, o que você quer e por que você quer. Então você tem que ser eficiente, né? E aí, nos primeiros 30 segundos de que muito bem, o senhor fez uma belíssima sustentação oral, advogado.
Sorrisão. Aí depois alisou, depois veio a tapa. Mas o senhor prestou um grande desserviço ao seu cliente. E o advogado murchou, né? Sustentação oral, você tem que ser eficiente. Quem é você? O que é que você quer? E por que é que você quer esse negócio? Entende? Então, a faculdade não te ensina a fazer isso. A faculdade não te ensina a fazer memorial. O que é memorial? Memorial é um resumo que você vai utilizar na sustentação oral. Como é que eu faço um memorial eficiente? Será que todo o processo é necessário fazer memorial de recurso? Eu entendo que não. Porque existe um fator que ele é primordial em alguns processos, que é o fator surpresa. Porque muitas vezes, quando você pega o seu memorial, que é o resumo do que você vai sustentar oralmente na tribuna, o desembargador, às vezes, ou o ministro, pega aquilo dali para poder lhe moer. Já sei sobre o que ele vai falar e eu vou contra-argumentar de maneira eficiente. Então, é você levantando todos os seus pontos e ele rebatendo todos os seus pontos. Quando você chega de surpresa, ele não sabe o que é que você vai falar. E aí, se ele não estiver preparado e conhecedor do processo, ele vai se perder. Muitas vezes, mas muitas vezes, eu já consegui reverter voto porque o desembargador não estava preparado para a minha argumentação. Ele não estava preparado para o que eu ia levar na tribuna. E aí, no mínimo, eu causo dúvida nele. E se o relator, que é o desembargador que cuida do processo, demonstrar qualquer tipo de dúvida ou insegurança, os pares deles, que são os outros desembargadores que votam com ele ou não votam com ele, começa a criar dúvida também. Então, a surpresa, ela é um elemento. Agora, são em todos os processos surpresa? Não. De maneira processo você tem que deixar muito claro. Muito claro. Né? Tem que deixar muito claro quem eu sou, o que é que eu quero, por que é que eu quero isso. Tem que ser eficiente. Né? Então, a faculdade não te ensina isso. A faculdade não te ensina a desenhar os fluxos internos do escritório. Depois que um cliente entra, o que é que eu faço? Não é só conseguir o cliente não, tá? Conseguir é uma luta, todo mundo sabe. Tem mais advogado do que gente. Então tem advogado nas canelas, não tem? Tem muito advogado. Tem demais. Que é o que vai acontecer com medicina nos próximos 10 anos. Sim. Tá? Então isso vai acontecer. Então você tem muito advogado. Você conseguir cliente é difícil. Mas depois que você consegue, o que é que você faz? Como é o fluxo interno de trabalho? Como é que são os manuais internos? Quem faz o quê? Então, cabe a você fazer isso, cabe a você fazer isso. Né? O meu papel hoje dentro do escritório é mais institucional, é mais estar em tribunal, é estar aqui hoje com você, enquanto a maquininha está lá, ó, rodando. Mas eu tenho o escritório na palma da mão, você com tem tecnologia. Né? Com tecnologia. Você tem indicadores. Você sabe quantos processos estão em fase X, Y, Z? Não, dos processos que são processos relevantes, todos eles passam na minha mesa. Todos eles. Eu faço questão. Faço questão dos processos que são muito relevantes, entendeu? E quem vai para o tribunal? Eu vou para o tribunal. Quem faz sustentação oral? Ponto de partida sou eu. Se eu não puder, óbvio, né? Claro. Vai outra pessoa. Mas eu gosto de fazer esse trabalho, né? Porque eu me sinto à vontade. Eu gosto de fazer. Né? E eu posso até contar um caos meu aqui. Conte. Da minha primeira sustentação oral. Quando foi? Como foi? Primeira sustentação oral foi há muitos anos, né? E primeiro não dormi na noite anterior, né? Então você fica remoendo, pensando, vou ou não vou? E agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Você começa a criar alguns monstros na sua cabeça. E eu fui. Terno novo? Não. Terninho, muito novo não. Não era terno muito novo não, mas estava arrumadinho, né? Estava arrumadinho. Então, eu fui fazer a sustentação oral. Quando chega na sustentação oral, você coloca aquela roupa preta, já intimida. A plateia cheia de advogado. E desembargador, tinha um que foi meu professor. Então, eu não podia falhar. Eu não podia errar. E aí você começa a ouvir o voto do relator. O relator é um desembargador responsável pelo processo. E ele começa a ler o voto dele. Moreira, eu não escutei nada. Ele falava, eu não estava ali naquele lugar. Nervoso. O pescoço esquentou, a orelha ficou quente. E ele falando e eu pensando em tudo, menos prestando atenção nele. Aí ele parou. Quando ele parou e fez o silêncio, aí eu aterrisei, né? Eu estava em Marte, aí eu, opa, tô aqui. E agora? Eu fiz, doutor Sérgio, por gentileza, o senhor poderia ler de novo o voto do senhor?
Aí ele percebeu que eu estava voando, nervoso demais. Ele fez: sem problema nenhum, doutor. Vou ler novamente tudo de novo. Pode ficar tranquilo. E a partir desse momento aí, você começa a perceber que os monstros que você cria, eles estão apenas na sua cabeça. Eles estão apenas na sua cabeça. E você tem técnicas e você tem conhecimentos que você pode aplicar para não passar pelo que eu passei. Por esse apuros, gaguejei. As ideias não foram concatenadas. Foi um negócio assim, foi meio desastroso. Mas estou vivo. Passei. E nunca mais eu cometo esses erros. Por quê? Porque eu venci esse monstro, entendeu? E a faculdade não te ensina a fazer isso, Moreira. Mas o mais importante é que tem gente que ajuda, né? Tem. E você já está nos ajudando aqui já, porque aqui já está passando para um bocado de advogado, um bocado de macete aqui. E macete que eu falo sempre no sentido de ensinamento de tempo de voo, né? Sim. Você falou de outra forma, tempo de voo. Cicatriz de guerra. Cicatriz de guerra. É. Né? Tempo de chão, de sala de audiência. Chão de sala de audiência. É. E isso a faculdade não vai. Não ensina. Não vai ensinar. Não e aí ensina. eu queria que você falasse agora desse projeto de trazer e de ensinar. Isso. O que é que você está planejando aí? Eu estou sabendo aí tem um lançamento em breve. Em breve, é. Já aí está no ar aí. É, em breve. Né? Para ajudar os advogados ali que estão na pista ali para decolar. Como é que faz? Eu sou muito grato à advocacia, né? Sou muito grato. Então, toda a minha formação profissional e tudo que eu tenho hoje veio da advocacia. E eu encarei como sendo uma forma de eu retribuir, né? Toda essa estrada que eu passei, toda essa brasa que eu pisei e todo esse pedregulho que eu machuquei meus pés, eu quero entregar, eu quero oferecer para que os jovens advogados, quem são esses jovens advogados? Ali entre os primeiros 5 ou 7 anos de carreira e eventualmente até quem tem mais tempo de carreira, mas que não tem a segurança, não passou pelas experiências que eu passei, né? Eu quero oferecer isso daí, né? Todo esse conhecimento, todo esse know-how, toda essa experiência, né? Todo esse sofrimento, né? Que é dolorido, né? Dói você aprender na pancada, né? Mas eu aprendi, eu estou aqui. Então a ideia é que se você quiser aprender, aprenda sem sofrer tanto, sem pisar em tanta pedra, sem pisar em tanto caco de vidro, né? Não é pegar atalhos, não, mas é você fortalecer o seu pezinho, fortalecer a sua pisada para que você possa pisar com maturidade, com conhecimento e se aconselhando com quem tem tempo de voo, né? Tempo de voo. Com quem tem tempo de chão de sala de audiência. Boa. Quem passou... Não é os pseudo coach que a gente estava falando, não. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, fuja de pílula, né? Então, os 5 passos para. Os 10 passos para. É chat GPT isso aí. Não, isso aí é. Isso só pode ser. Faça agora 10 passos para o advogado de sucesso. Né? Então, corra disso. Porque quando você vai olhar, eventualmente não tem tantos processos, não teve tantos clientes, não tem tempo de voo, não tem cicatriz de guerra, não tem tempo de chão de sala de audiência, né? Mas sabe se comunicar. Só que o que a jovem advocacia ou o advogado que não tem tanta segurança precisa é de advogados experientes, que viveu a advocacia, que vive a advocacia e que pretende viver até bater as botas. Entregando essa mentoria, né? Entregando essa mentoria, exatamente. E o que é que você está planejando aí, meu amigo? Você está em breve aí do lançamento, é o quê? Uma plataforma, curso, mentoria particular, né? Porque tem também. O que é que vai sair desse processo aí de mentoria para advogados que querem seguir essa carreira, que querem pegar carona nessas histórias aqui? Olha só o que a gente conversou, são histórias verídicas. História de gaguejar na primeira fala, história de que o juiz não estava escrevendo as perguntas. Aqui a gente falou aqui 2, 3, tem mais umas 2 ou 3 perguntas também. Podia passar a noite toda. Podia passar a noite toda, mas isso vai ser formatado como é que você vai entregar aí para mentorandos aí que queiram buscar esse conhecimento? Como é que você vai devolver o que a advocacia te deu? Qual é o projeto? Eu já tenho estudado isso há alguns meses, né? Há alguns meses eu estou matutando essa ideia,
né, me aconselhando também com professores, né, com advogados mais experientes. E a primeira mentoria que eu quero liberar vai ser a sustentação oral. Então já tem o nome, já tem o título, já tem o subtítulo, né? Mas vai ficar aí no suspense ainda, né? Mas vai ser sobre sustentação oral e memoriais no tribunal. Então é para que o jovem advogado perca o medo, tenha técnica, seja eficiente na sustentação oral, saiba como fazer um memorial de recurso, saiba como se portar diante de um desembargador, diante de uma autoridade. Tem procedimento para isso? Tem, como que chama? Existe um procedimento, né? Que envolve técnica para estar direto na frente de um desembargador, modelo de se comportar, existe isso? Tem sim, porque a sua postura corporal vai mandar mensagem para sua cabeça. Sim. Entendeu? Então, ele vai transmitir o que você vai falar, né? E você precisa chegar preparado, né? Então, nessa mentoria eu vou trazer exemplos de sustentações orais que foram belíssimas, excepcionais, e vou trazer exemplos também de vídeos de sustentação oral que foram para se esquecer. Erros, né? Erros grotescos, né? A gente usa para aprender, né? Como não fazer, né? Exatamente. Como fazer e como não fazer, né? E aí é diferenciar, não é sair do primeiro grau, sair da instância ordinária e começar a visualizar uma advocacia mais madura, de segundo grau, de estar em contato com as autoridades, com os desembargadores, com ministros, eventualmente. Entendeu? Então é isso que eu quero oferecer, né? Módulos, né? Mentorias em grupo, enfim, eu ainda estou desenhando, mas em breve isso vai sair bem legal. E tem técnicas e tem coisa também relacionada à própria escolha da carreira, né? Porque eu acho que como é que o advogado sai e escolhe se vai trabalhar só, se vai para o escritório, se vai para... Como é que o cara escolhe isso? Possivelmente, acho que se você conversa com o mentor é muito mais fácil. Totalmente. Ter essa decisão, totalmente. Né? Como é que o cara escolhe se vai para o trabalhista ou vai para o criminal, ou vai para o civil? Como é que é isso na vida do cara? Hoje tem um apelo muito grande de você nichar, né? Então, hoje você pega um jovem advogado e ele vai dizer que ele é advogado trabalhista da área de energia. Então, só trabalho com energia. Eu sou advogado trabalhista na área de transporte. Só que muitas vezes ele não sabe qual é a realidade do dia a dia dessa área. Mas ele viu um passarinho voando, olhou, viu algo brilhando e não sabe nem o que é que está brilhando. E o que é que eu digo? Qual é um conselho muito claro que eu dou a todos os jovens advogados? Nos primeiros 5 ou 7 anos, tente não nichar. Experimente as diversas áreas do direito. Então, se você vai trabalhar com o direito do trabalho, atue no direito do trabalho, atue no direito contratual, atue no direito civil, para que você comece a se identificar com aquela área e que você saiba exatamente que tipo de cliente eu tenho naquela área, que tipo de cliente, que tipo de problema eu tenho nessas áreas, como é a forma de cobrança de honorários aqui. Que tipo de realidade é que eu vou ser encarado? E não você pular de paraquedas, né? Ou por modinha, ou porque está dando dinheiro, né? E você pode tomar uma decisão muito desacertada para o futuro, né? E pode ter perdido muito tempo. Então, não escolha a área nos primeiros 5 ou 7 anos. Experimente. Se você passou por um período e se identificou com a área, mergulhe nela. Isso eu não estou querendo dizer que você não deve nichar. Você tem que ser especialista, você tem que entender muito bem poucas coisas e entender de maneira superficial muitas. Porque aí você vai ter repertórios, entendeu? Não é entender muito bem uma única área e entender nada do resto. Você não sobrevive, entende? Então essa é a dica que eu dou para os jovens advogados. Não se sinta pressionado para nichar. Experimente as áreas, vivencie os problemas, saiba que tipo de cliente aquela área tem, que tipo de problema, que tipo de honorários você pode receber, quais são as dificuldades, para depois, com um pouco mais de maturidade, você dizer, rapaz, eu quero me estabelecer nessa área. Você é especialista, né? Eu quero aprender profundamente isso daqui. Eu não sei se você já deu essa dica aqui, foi uma dessas, mas se fosse para escolher uma dica para o cara que está começando, se fosse para escolher, qual é uma mensagem que você passa aí para o cara que acabou de se formar, está com a carteira da OAB aqui, chega, está
Brilhando, né? Brilhando, não tem nenhum... A carteira tá brilhando, né? Ainda tá dentro ainda do plástico, ainda com tecido enrolado, tá guardadinha. Meu Deus do céu. Qual é a dica que o cara que tá ansioso ali, querendo ganhar dinheiro? Porque o advogado tem que ganhar dinheiro, né? Tem, é negócio. Tem que ganhar dinheiro né? ou não? Tem, é um claro negócio, que tem, né? claro que sim. Né? Você abrir um escritório de advocacia, né? Eu tenho esse jargão, e até alguns vídeos que eu fiz na internet. Você abrir um escritório de advocacia sem planejamento é o mesmo que você pular do avião e só se lembrar que está sem paraquedas depois que pulou. Então, assim, se planejar. E eu digo até o seguinte, você não necessita ter uma estrutura física. Se você não tem condições de ter uma estrutura física, né, você precisa reconhecer a limitação do momento. E faça um escritório na sua casa, um home office organizado. Agora, o que você não pode fazer é não se movimentar, parar. Se movimente. Se vai ser num escritório com estrutura física, se vai ser em parceria com colegas, se vai ser em sociedades, ou se vai ser sozinho no home office. Não pare, caminhe, né? Se planejem. Então, desenhe os processos. Hoje você tem acesso à informação demais. Então, você pode desenhar os processos, você pode desenhar os fluxos de trabalho. Depois que um cliente entra, o que é que eu posso fazer para manter esse cliente dentro do meu escritório? O que é que eu devo fazer? Porque você conseguir o cliente é uma luta e você manter é uma luta maior ainda, porque o mercado está aí querendo absorver esses clientes. Então, todos os dias vai ter notícia, todos os dias vai ter algum advogado tentando fazer a captação desse cliente, mesmo que de maneira cruzada ou indireta. Sim. Todo dia vai ter. Então, você tem que entregar um alto padrão de serviço. Então, se organize, se exponha, não tenha vergonha e esteja ladeado de advogados experientes que possam lhe ensinar o caminho das pedras. Boa, meu amigo. Mensagem dada. Meu amigo Felipe Coutinho está aqui com a gente. Nós estamos aqui já com a bandeira, como eu falei, com a bandeira 2 ou 3 já rodando aqui. Não pela cobrança, mas pelo tempo. Porque, olha só, tempo gigante. E tem assunto. Voa, né? Tem assunto, tem mais, meu amigo, aqui eu acho que dá para fazer ainda mais uns 10 podcasts aqui. Se for falar for para cada área específica, né? Mas eu não queria deixar de passar essa mensagem desse projeto que você está, o projeto de devolver aí o que a advocacia te deu, que é ensinar outras pessoas, né? Trazer essa mentoria ali para a realidade, né? Porque só, olha, o que é que faz agora? Acho que é um projeto fantástico, né? Contem com a gente aqui, contem comigo aqui, porque precisar aqui, nós aqui para ajudar nesse projeto, com certeza vai ser um sucesso pela sua experiência, pelo que você já vem executando, porque que você está falando aqui com a gente, que é muito massa. Queria te agradecer demais por esse papo, né, por esse conhecimento. Aprendi um bocado de coisa aqui nova aqui hoje. Esse é o intuito do negócio. Que bom. Para o seu conhecimento. Queria deixar para você aqui a mensagem final. Sua mensagem aí para seus seguidores, para pessoas que seguem seu trabalho, né, para quem está assistindo aqui nosso podcast aqui que não te conhece ainda, para quem te conhece. O microfone é seu. Mensagem final para você, meu amigo. Queria encerrar aqui com gostinho, quero mais, mas deixar com você aí a mensagem final. Eu não poderia encerrar esse momento sem expressar gratidão. Né? Gratidão faz bem ao coração. E a minha gratidão de ter sido recebido por você, por Milton, por toda a equipe da sua empresa, né? Dizer que eu fico muito alegre em ver o amadurecimento da empresa de vocês, o amadurecimento de vocês como empresários, né? E falo de verdade, né? Eu falo de verdade mesmo. Então é gratidão. Muito obrigado por ter me recebido. Espero ter contribuído, espero ter devolvido à altura, né, de toda a recepção que você fez aqui, que você teve comigo, e espero que a jovem advocacia possa consumir o nosso material, o nosso podcast, e os empresários, não só da área de direito imobiliário, né, que a gente também discutiu direito imobiliário, mas as transportadoras, né? E, enfim, eu estou à sua disposição. Eu iniciei aqui antes da gente entrar que você manda e eu obedeço. Então é só você mandar que eu estou aqui quando você quiser, meu amigo. É isso, muito doutor. Obrigado. É isso, meu amigo. Você manda aqui também. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado aqui, todos os convidados aqui. Estamos aqui com Milton Domingues, Ronaldo Nascimento participando aqui, o Yuri, da área tributarista aqui do escritório, né? O Danilo também participando no estúdio. Que legal, aqui a plateia tá forte demais. Muito obrigado, meus amigos. Queria agradecer aqui também ao nosso marketing aqui, a nossa equipe fantástica, que
que bate papo com a gente, e o produção aqui do Gabriel Leal, do nosso podcast. Meu amigo, gratidão, vamos para a próxima. E vocês que estão aqui com a gente, não deixem de seguir meu amigo Felipe Coutinho nas redes sociais, tá aí já produzindo conteúdo, trazendo muito conteúdo pra gente, conteúdo muito bom, conteúdos fantásticos aí, milhares, né, de seguidores aí já seguindo, já curtindo os seus vídeos. Então sigam meu amigo, que com certeza vai vir muito mais conteúdo aí pela frente, e essa mentoria que a gente vai seguir, vamos divulgar aqui. Não deixe de marcar o sininho para receber notificações, né, de outros podcasts, né, e divulgar esse episódio, seguindo a gente na rede social, no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes, né, e as redes dos convidados. Obrigado, meu amigo, um episódio fantástico, valeu, galera!